Jogadores que atuaram na Ponte Preta em 2020, né? Foram poucos atletas, poucos não, né? Mas alguns atletas deixaram a Ponte Preta nessa virada de temporada 2020-2021, mas o departamento de futebol da Ponte conseguiu a renovação de alguns jogadores que se destacaram no ano passado, como por exemplo o lateral Apodi, que permanece na Ponte, e também o experiente e um expert em Campeonato Paulista, o Camilo, que deve ser confirmado no time titular para o duelo contra o Novo Horizontino, lá no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Porém, de última hora, o técnico Fábio Moreno, também mantido no cargo, tem problemas para o gol. A Ponte Preta não tem o Ivan, que ainda se recupera de lesão, só deve voltar, se voltar, em março, até porque o Ivan pode ser vendido para um outro clube, até porque a Ponte tem esse atleta como um ativo muito importante para aliviar as finanças para a sequência da temporada. O Igor Vinhas e o Guilherme, segundo e terceiro goleiros, eles foram diagnosticados, né, não deram positivo para o Covid, mas apresentaram sintomas de gripe e por isso eles foram retirados da viagem para Novo Horizonte. Hoje, à disposição para o gol, dois atletas que não atuaram pela Ponte Preta no profissional: Luan Ribeiro, que tem 23 anos e deve ser o titular, e o Pedrão, de 22 anos, que passou pela base da Ponte Preta, são os goleiros que estão à disposição do técnico Fábio Moreno. E a novidade também no ataque: Paulo Sérgio, uma das 6 contratações que a Ponte fez para a temporada, deve ser o camisa 9, o homem-gol do ataque da Ponte Preta, ele que ano passado foi um dos principais artilheiros do Brasil e estava atuando na Série B pelo CSA, Edu. Um abraço para o Barbosa Júnior, né? Ponte Pretano, aniversariando hoje. Ô Barbosa, parabéns, muito obrigado. Kleber, o zagueiro do Vasco, o lateral esquerdo também do Vasco, serviria para a Ponte. Kleber, zagueiro. Qual que é, hein? E Kleber, zagueiro do Vasco. Não sei, esse jogador você conhece, o Gleger? Kleber, o zagueiro do Vasco, e o lateral esquerdo também do Vasco, serviria para a Ponte. Depois de dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha, mas eu não estou me recordando. Não. Também não estou me recordando do lateral esquerdo do Vasco, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Edu. Hoje Ponte 2-0. Fora os ameaços, até mais. Wagner Ortiz. Grande Wagner, muito obrigado. Atenção, hein, meu pole position. Não, é o Marcel do Canadá. Ô, Marcel, esse VAR causou atraso de 5 minutos no jogo que está rolando entre São Bento e Mirassol. Ô Lupe, vamos falar dos contratados da Ponte aí. Tá com problema de goleiro, então? Sim. Quem é o quarto? Vai ser o quarto goleiro se for pro jogo? A gente considera o Ivan o 1, o Igor Vinhas o 2, o Guilherme o terceiro, o Luan e o Pedrão o quarto e o quinto goleiro da Ponte Preta. Exatamente. Hoje o quarto e o quinto goleiro estarão aí à disposição para o duelo contra o Novo Horizontino, Edu. Beleza. E os contratados? Tá fácil aí, Lupe? Fácil. Eu ia falar uma coisa mais difícil aqui, mas me enrolei todo. Vamos lá. Começo de temporada é sempre assim, né, Edu? Ednei, zagueiro, 30 anos, que estava no Cuiabá, jogou praticamente as últimas 3 temporadas no Cuiabá, conquistou acesso da C para B. Na Série B de 2019 fez uma boa campanha e ano passado com o Cuiabá conquistou acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. 30 anos, está à disposição do técnico Fábio Moreno para a partida contra o Novo Horizontino. O segundo contratado, Meia Thales, 23 anos, que pertence ao Goiás, mas disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brasil de Pelotas. Terceiro contratado, Bruno Michel, meia atacante, 21 anos, passagens pela base do Corinthians, base do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e ano passado defendeu a equipe do Figueirense na Série B. O quarto contratado, Vini Locatelli, meia de 22 anos, que jogou a última temporada pela Chapecoense. O quinto contratado, Paulo Sérgio, atacante, 31 anos, que estava no CSA, inclusive deve ser o único contratado titular no duelo contra o Novo Horizontino. E a sexta cara nova na Ponte Preta para 2021, o meia atacante Renan Mota, 29 anos, que jogou as 2 últimas temporadas no futebol do Japão. Detalhe que o Renan Mota hoje não está à disposição, porque como se trata de uma transferência internacional, ele só pode ser inscrito a partir do dia 1º de março, Edu.
Bom, dos contratados, a Ponte não revela quem relacionou, quem viajou, né, Lupe? Não, mas eu tenho aqui, se você quiser, Sim, a claro. lista dos inscritos para a primeira rodada, que foi inclusive publicada pela própria Federação Paulista de Futebol. Sim. Podemos ir com ela então? Por favor. Vamos lá então, a Ponte Preta inscreveu para essa primeira rodada. Não está na lista de posições, tá, Edu? Provavelmente aqui vai estar na lista, numa ordem alfabética. O primeiro inscrito é o Bruno Michel, ele já está inscrito para o Campeonato Paulista. O Dauan, que também renovou o contrato. Ednei, Camilo, Guilherme Nogueira, que é goleiro, mas hoje não fica à disposição porque apresentou sintomas de gripe. O Barreto, Gustavo Barreto, também está inscrito. Leonaldi, o Luan Ribeiro, que também é goleiro. O Luizão, zagueiro, que também permanece da temporada do ano passado. O Apodi, também conhecido como Luiz de Alisson. O Moisés, que também permaneceu. O Papa Fayet também está inscrito na lista A. Opa. Paulo Sérgio, atacante. O Pedrão, goleiro, que hoje deve ser o reserva. Rayan, que também permanece da temporada 2020. O Juan Renato, zagueiro, que também disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Ponte Preta. O Thales, jogador contratado. O Vini Locatelli, o Igor Vinhas e o Yuri, lateral esquerdo, que também permanece da temporada passada. Essa é a lista A. Por enquanto, são 20 atletas inscritos. Segundo o regulamento, é permitido 26 jogadores. Na lista B, onde entram os atletas da base, está o Igor Maduro, que é volante, o Jean Carlos, que é lateral esquerdo, o João Veras, atacante, o Pedrinho, também atacante, hoje deve ser o titular, o João Pedro, o Pedrinho e o João Pedro, que é um lateral direito também da base, que tem apenas 17 anos, e o Thiago Lopes, zagueiro. Esses são os atletas inscritos na lista B, a lista de atletas da base da Ponte Preta, Edu. Alô, Marisa, que saudades, um beijo pra você, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui, tem a Lucila Jardiolina, eu falei sempre conosco, e o Aldeir do Campo Belo, flamenguista. Mais um título, Aldeir? Mas o Mengão tá que tá, hein? Que coisa impressionante, cara. Mesmo perdendo, todo aquele imbróglio no Morumbi, Mengão campeão. Ei, Aldeir, sempre participando também. Nosso muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos bater aqui por posição o atual elenco da Ponte, inscrito ou não, tá? Vamos lá, você já falou dos goleiros, a Ivan, Igor Vinhas, Guilherme, Luan e Pedrão. Bateu, certo. O Ivan, você já falou, desculpa, mas ele será que volta quando? Fez cirurgia no pulso? Ele fez a cirurgia no pulso, Edu, se não me engano foi em setembro do ano passado, agosto. Não me recordo. Foi setembro. Setembro, né? E a previsão é para o mês de março. Porém, a gente está sempre atento e deixa sempre registrada essa informação que o Ivan é um ativo da Ponte Preta e a Ponte, para equilibrar as suas finanças, pretende vender o Ivan, que há muito tempo aí já está no gol titular da Ponte Preta. A informação que eu tenho é que de 2021 não passa. O Ivan deve ser vendido esse ano, mas por enquanto ele se recupera de lesão. Mas não tá fatiado, já venderam parte do Ivan, né? Edu, eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho uma porcentagem certa. Quando ele surgiu lá nas categorias de base, 2018, na estreia do Campeonato Paulista... Contra o Corinthians, Contra o Corinthians, pegou pênalti do Jadson. O Ivan era, se não 100%, 90% da Ponte Preta. Hoje eu já não tenho mais essa certeza. E quem fez esse gol aí em 2018, primeiro do Paulistão, foi o Felipe Saraiva, né? Que, se não me engano, está na Inter de Limeira, é isso? Isso, na Inter de Limeira, Felipe Saraiva, ele mesmo. Mas a Inter de Limeira, falar para você, o jogo aqui amanhã no Brinco Ferroviária Inter, falar para você, hein? Tem um filme de Campinas passando amanhã, hein? Que tem de gente que passou por aqui. É brincadeira, eu até anotei aqui, você quer ver se dá risada, Greg? Vamos ver. Eu acho que eu anotei aqui, rapaz, eu tenho aqui no tabelão aqui, você quer ver só? Tem uma galera, hein? Na Inter de Limeira, vamos lá. Jefferson Paulino. Não, mas peraí, começa da comissão técnica. É o... Felipe Moreira. Não, o Carpini, né? Carpini, o auxiliar do Carpini é o Felipe, né? Carpini tá morando perto da prefeitura. Mora aqui em Campinas. Ah, é? Mora aqui em Campinas. E vamos o Felipe lá. Moreira, filho do Marco Aurélio Moreira. Exatamente. Bom, goleiro, Jefferson Paulino e Rafael Pim. Os dois, né? Os dois goleiros. Roger. O Roger tá com 36 anos, é a idade do Carpini. Carpini tem 36 anos. 36. David, volante. Guarani, Saraiva, acabamos de falar.
Saraiva. O Saraiva, ele saiu da Ponte e foi para outro clube, né, Lupe? Ele conseguiu Maringá. serviço onde? Maringá. Conquistou acesso para a Série A do Campeonato Paranaense. Segunda divisão do Paranaense. E subiu, né? Isso. Renan Fonseca. Renan Fonseca, zagueiro. Zagueiro ex-Ponte. Tá na Ilha de Limeira. Igor Henrique. Que jogou na Ponte e no Guarani, né? Isso. Na Ponte foi pro Guarani, depois ele foi pro Mirassol. Igor Henrique. E subiu pra Série D. Subiu pra Série D. Foi campeão da Série D. E Rondinelli tá lá, rapaz. na Inter de Limeira. Nossa senhora. Meu Deus. E a Ferroviária tem o Renato Cajá, tem o Zanocelo e o técnico Pintado, que passou nos dois também aqui. Verdade. Você já pensou, rapaz, que amanhã esse jogo, o mando é da Ferroviária, mas Araraquara tá em lockdown. Vai ser aqui no Brinco de Ouro. Vai ser aqui no Brinco amanhã às 19 horas, né? Jogão, hein? Então, quanta gente. Nós vamos falar do elenco da Ponte aqui, ô Greg? Vamos lá. Nós estamos checando aqui o elenco e a gente vai falar a posição, você dá seu pitaco, tá? Ivan não deve ficar, Igor Vinhas, Guilherme, Luan e Pedrão. Luan e Pedrão ainda não jogaram ainda. O Guilherme jogou contra aquela última partida, né? Figueirense, né? Figueirense. Foi bem. Você acha que a Ponte precisa de goleiro? Não, eu acho que não. Sustentada? Eu acho que não. Claro que o Ivan deve sair. Tomara que dê tudo certo, né? Que a sua recuperação seja boa. A gente sabe que é uma cirurgia delicada, ainda mais para goleiro, né, Edu? Mas o Ivan tem muita categoria, um craque. Eu tenho certeza absoluta que se sair vai por uma melhor e que seja muito feliz. E eu acho que eu manteria os 4. Hoje, provavelmente, o Luan deve ter a sua oportunidade, né? E acho que é por aí mesmo. Tá no elenco, apareceu a oportunidade, agarra com as 2 mãos. Falando com alguns amigos aí na rua, aí, a gente comentando sobre isso. Aliás, quero mandar um grande abraço ao Sandro. Sandro, lá de Santa Bárbara do Oeste, que é pontipretano. A gente estava conversando hoje. E ele me dizia, pô, como é que vai ser, cara? Nós estamos sem os goleiros. Eu falei, não, calma. Porque se tá no elenco é porque tem condição, tem qualidade. E são muito bem treinados esses goleiros da Ponte. Betão faz um trabalho espetacular. Então é dar confiança, dar moral, né? E deixar jogar. Tá no elenco. Ô, Edu, você se lembra quando eu entrei no Guarani como titular? Eu nunca tinha jogado. Eu era o 4º goleiro. Sua estreia, eu era exatamente. No início da competição, eu era o 4º goleiro. Irã, Pitarelli, 97. Edervan. Nossa. E Gleger. Eu era o 4º. Repete pra mim. Irã, Pitarelli, Nossa. Edervan. Nossa. E Gleger. Eram os 4 goleiros. Aí, o que acontece? O Edervan não queria ficar como 3º. Queria... Aí o que o Guarani fez? Emprestou o Edervan pro Juventus. Aí ficou Irã e Pitarelli e automaticamente eu virei o 3º. Ou seja, já no início da competição... Pitarelli campeão da Copa São Paulo. Exatamente. De 4º eu já era o 3º, beleza. Aí o que aconteceu? O Irã teve problemas com indisciplina, foi afastado. Nossa, o Irã deve estar. Ou seja, eu já era o 2º. Pitarelli e você. Pitarelli e eu, e aí puxaram um menino da base porque o Edervan estava emprestado. Só que, né, nesse tempo, solicitaram o retorno do Edervan, que tinha acabado o campeonato, ele voltou. Então ficou Pitarelli, Gleger e Edervan. E aí, aquele jogo no Rio Grande do Sul contra o Grêmio, Pitarelli machucou. No mesmo campeonato, de 4º eu joguei, terminei jogando. Estreou contra o União de São João de Araras. União São João de Araras, depois o Vasco, e depois veio o Campeonato Paulista, e assim foi. Então, eu acho que é isso, Edu. Tá aí, tá esperando. Você imagina a vontade que tá desses meninos de atuarem, de receber essa oportunidade. Claro que por uma situação inusitada, que tem essa questão do Covid, né? Que até é chato isso, mas tá no elenco. E tem que a qualquer momento tem que estar pronto. E eu não tenho dúvida de quem for escolhido aí. O Lupe disse que pode ser que seja o Luan, né? Eu acredito que seja também. E tem a oportunidade. E eu vou estar aqui, Edu, torcendo muito para que ele faça um grande jogo. E esses meninos são muito bem treinados, tá? Todos, deve estar sempre ali, ó. O Guilherme jogou, foi muito bem. Eu tenho certeza que Luan, Pedrão tá ali, ó, no mesmo nível. Mesmo nível técnico, emocional. O Betão trabalha muito o emocional da galera também. O Ivan também foi assim, né? Recebeu uma oportunidade, foi lá, tomou conta do negócio. Seleção brasileira. É assim que funciona, Edu. Já o Tigrão, hein? O Tigrão chegando cedo, concentração, será? Não acredito. Ô Lupe, o Betão não pegou Covid? Isso, eu sei que você gosta de anotar todos os detalhes da partida. O Betão tá com Covid, o preparador de goleiro. Ele está em isolamento, está bem, não tem sintomas, mas o exame dele deu positivo para Covid-19
e ele está em isolamento social, aí vai ficar um período aí de aproximadamente 10 dias longe dos treinamentos da Ponte. De lateral direito, o Apodi renovou. Quem tem mais de lateral direito? Tem o João Pedro. O João Pedro? 17 anos, assinou recentemente o seu primeiro contrato profissional, que João foi Pedro? com a Ponte Preta, João Pedro. Ele tem 17 anos e assinou o contrato até 2024, Edu. Mas não é, Gleger, só um lateral direito, você não acha que é bastante arriscado? Ou alguém mais faria essa função? Dauan. É o Dauan, né? Dauan. É o Dauan, como lembrou agora o Lupe. Mas eu acho que precisa contratar. Eu acho Mas que... o mercado não está assim, Gleger, devido a essa economia que a gente está passando terrível, esse momento. Você está percebendo que está contratando o cara que faz duas funções, você já percebeu ou não? E faz duas funções. Duas funções, né? Jogadores polivalentes. Para economizar, Exato, você percebeu? Faz sentido. Faz sentido. Mas sabe qual que é o problema, Edu? O problema é o seguinte. A Ponte tem uma estratégia de jogo, né? E o Apodi é uma das peças principais dessa estratégia. É um jogador de muita voluntariedade, um jogador que chega, né? Que tem aquela dinâmica do Apodi. O lado direito funciona, que é uma beleza. E no momento que você tem o Apodi ausente, você precisa ter um jogador que se aproxime das características para que você não precise mudar a sua estratégia, né? Então por isso que eu acho que a Ponte tem que ir no mercado, contratar um lateral. É claro que a chance aí para os garotos é sempre muito importante, né? Sempre muito bom, mas a gente percebe aí pelas informações do grupo que é um menino ainda muito jovem, né? E precisa ainda dar uma calejada, treinar, joga os treinos, essas coisas, para o cara ir se adaptando. Porque não adianta, amanhã ou depois aí acontece um cartão ou algum outro problema com o Apodi, e aí como é que a Ponte vai fazer? Aí vai ter que deslocar o Dauan novamente. E o Dauan faz essa função, sim, claro, mas não com a mesma característica do Apodi. Totalmente diferente, uma postura um pouco mais defensiva. Então é por isso que eu disse que eu acho que a Ponte precisa... E do lado esquerdo também, né? Do lado esquerdo também só tem o Yuri, né, Lupe? Yuri e Jean Carlos. Jean Carlos, isso. Jean Carlos da base. Jogou um pouquinho contra o Figueirense. O Jean Carlos já já jogou pela Ponte e a Copa Paulista, né? Ele foi titular. O Jean Carlos sempre lembro aqui que quando o Abner foi vendido, o Jorginho até falou, né, que já tinha o substituto, que era o Jean Carlos, mas ele passou por uma cirurgia no joelho, teve uma lesão séria e voltou aí no ano passado jogando pela Ponte Preta na Copa Paulista. Bom, o Paulistão tem o VAR e nós também temos o nosso VAR, o Vardemir Gomes, o grande Tigrão. Fala, Tigrão! Um abraço, boa tarde! Boa tarde, Edu. Você tá bem, Tigrão? Graças a Deus. Sentado naquela poltrona dele, viu, Edu? Falar com você tá sentado naquela poltrona. A gente tá aqui há 30 dias aí praticamente sem fazer um jogo. É muito legal a gente voltar a trabalhar numa jornada esportiva, e quero dizer para você que o Gleger nunca te abandona, até porque ele já tem uma beliche aí na Bandeirantes, ele dorme aí, e eu estou aqui à sua disposição. Legal pra caramba o Paulistão de volta. Eu quero dizer também que esse menino aí de 17 anos, que a Ponte lateral direito, como é que é o nome dele, Lupe? João Pedro. E o João Pedro é melhor do que o Léo Pereira, né? Mas como que você sabe? Você nunca viu o João Pedro jogar? Só dele ser da base e a Ponte ter feito contrato com ele até 2024, será que se ele fosse caneleiro, né? Pé de rato, será que a Ponte teria feito contrato com ele até 2024, tendo ele 17 anos? Então isso me deixa muito feliz, que a Ponte foi lá buscar Léo Pereira, com todo respeito a ele, ao ser humano, à família dele, aos sonhos de carreira que ele tem, à seriedade profissional que ele tem, mas na Ponte ele não jogou nada, absolutamente nada, tanto é que não continuou. Será que se o João Pedro estivesse inserido no contexto no ano passado, precisaria ter ido buscar o Léo Pereira Torres, Léo Pereira de Djalma Santos Torres? Então são essas coisas no futebol que às vezes retardam o progresso das equipes, retardam o momento de realizações, retardam o retorno financeiro, né? Essas coisas de trazer jogadores tecnicamente, não no caráter,
não na seriedade profissional, mas tecnicamente questionáveis e que bloqueiam a presença, o acesso, o crescimento de jogadores que estão aí desde os 12 anos. Esse tem 17, João Pedro. Deve ter começado com 11 ou 12 anos, a mãe levava lanche para ele, depois ia buscar à tarde, aí tinha que levar na escola, voltava. Esse cara foi formado, né? Eu não conheço o João Pedro, nem a família dele. Teria o maior prazer em conhecer. Mas ele hoje é o reserva imediato da lateral direita da Ponte. Mas por que é que o João Pedro é reserva? Que ele está aí na iminência de entrar no time, se, por exemplo, o Apodi tiver suspenso ou contundido. Porque ele tem uma história com a Ponte, não é? Ele tem já o DNA do clube. Ele não é o Léo Pereira. Fiz mais um contrato, tal, vou lá. Correu pra caramba, um cara que põe a perna pra quebrar, não foge do pau. Mas para ele, a Ponte Preta, o Santo André, o Manaus Esporte Clube, o Vitória da Bahia, o Zequinha lá do Rio Grande do Sul, são todos iguais. Mas para o João Pedro, não. Para o João Pedro, de 17 anos, a Ponte é a vida dele. A Ponte é o amor da vida dele. A Ponte é o clube onde ele nasceu. Então é por isso que eu fico satisfeito de saber que não existe opção de reserva de jogador experiente para o Apodi, mas que tem um menino de 17 anos. E quem está cuidando das coisas da Ponte hoje deve ter observado que o moleque é bom de bola. Senão teria dispensado, teria mandado ele embora. Vai estudar, garoto. Isso aqui não é o seu negócio. Não é? Não é o seu negócio. Mas não, fizeram um contrato com o cara até 2024, para que não venham os abutres levar o menino embora. Então, eu acho que esse é um bom começo. Eu acho que isso é uma virada, é um retorno, é um resgate à história da Ponte, que um dia teve um cara chamado Edson Boaro, inclusive foi para a Copa do Mundo. Ele que é lá daqui da região de São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, né? A Ponte tinha um lateral consagrado no time maravilhoso, histórico, emblemático de 77, chamado Jair Pisserni. Jogava muito, já veterano na época. Quando o Edson entrou no time, a torcida ficou com um sentimento de ceticismo, dúvida. Nossa, mas será que vai dar certo? Edson foi para a Copa do Mundo, forjado na base, com amor pelo clube, com aquela coisa diferente, com aquele gosto diferente. Eu estou vestindo a camisa do clube que me abriu as portas. Eu acho que é um bom começo. A Ponte não ter um reserva que não vale nada, mas ter um reserva que ama o clube e que conhece a história do clube e que morou embaixo das históricas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Acho que comecei bem, ou não, Edu? Ô, Edu, se você me permite, o Tigrão é um... Inspirado. É um monstro. Não, tá um baita de um professor. Um abraço pra você, Tigrão. Tava com saudade de fazer um jogo com ele. Esse bate-papo é muito legal e cada dia aprendendo mais. E aqui eu tava aqui, o Tigrão falando aí, e me mandou uma mensagem aqui, um grande amigo nosso, meu e do Tigrão, é o Kika. Trabalha pro Chitãozinho Chororó, o Tigrão Kika conhece, vai direto. Quando o Tigrão fazia os jogos lá, transmissões lá do Moisés Lucarelli, o Kika ia lá, sentava do lado do Tigrão, admira demais o Tigrão. Kika é Ponte. Sabe o que ele mandou pra mim? Ponte pretano da pele até o osso. Mas o Chitão e o Chororó são santistas, né? São santistas, os dois são santistas, E aí o Kika mandou assim pra mim, ô Gleg, esse Tigrão é F.
Então, Tigrão, quer dizer, ele adora o Tigrão. Tá mandando um abraço pra você aqui, viu, Tigrão, o Kika? Ô, Tigrão, vem cá, é o seguinte... Um abraço pro Kika, que é um grande amigo, já esteve lá com a gente, me mandou um material espetacular, histórico, né? Um material de muito boa qualidade da carreira inteira do Chitãozinho e Chororó. Eu li com toda atenção, me emocionei. E, Edu, você que... Eu vou precisar de você agora. Não, eu vou precisar de você agora. Na base do Pedro Pinheiro. Sim. Você prefere o João Pedro ou o Léo Pereira? Eu vou falar pra você, você disse tudo, Tigrão. E o Léo Pereira conseguiu serviço na Tchecoslováquia, você tá me entendendo? Eu falei aqui no começo, é inacreditável, República Tcheca, tá? Agora é o seguinte, tá na ponta da linha aqui, pra gente matar saudades. Atenção, ô Tigrão, vou precisar de você mais curto, hein? Pra ficar legal. 1971, uma marchinha de carnaval, conjunto 6 do samba. Não, segura. Aí, Leandro. Ó, e essa marchinha aí, ela foi feita porque a ponte naquela época, ela revelava bastante. 69 e 70. Então vamos lá, Tigrão, você vai falar só os nomes das principais revelações, já que tá começando o Paulista. Em 71 estava começando o Campeonato Paulista, estávamos no Carnaval quando foi lançada essa marchinha. Vamos lá, Tigrão, 69, 70 e 71, quem que a ponte revelou? Com paradinha? Ó, foi uma época, e ela faz menção a 2 jogadores sensacionais da época. Vamos lá. O Edu, teve um corte aí, eu recebi uma ligação aqui agora. Pois não, Tigrão. É um furo aí, furo mais ou menos, né? De reportagem. Eu até não ouvi se você estava perguntando alguma coisa para mim ou não. Lupe? Sim. Tá, me escuta? Sim. Alex Brasil não é mais o executivo de futebol da Ponte. Eu também recebi tá dando problema aqui, mas eu recebi essa informação também, já estou apurando para trazer mais detalhes, Edu. Mas mal começou o campeonato, já vai vendo, Edu, vai vendo. Será que aconteceu, hein? Como são as coisas? Ainda nem começou, nós acabamos de fazer um elogio aqui. E o Alex Brasil, que chegou antes de ontem para substituir o Gustavo Bueno, a informação é quente, o Lupe, claro que com o seu profissionalismo, e eu ligo sempre pro Lupe, quando a notícia chega antes para mim, né? Não é isso, Lupe? Sim, a gente bate uma caixa, né? Ao Tigrão, eu falo, Lupe, dá uma olhada aí e tal, mas essa já tá divulgada, tá? E o Lupe é super bem informado, tem fontes fidedignas e está checando, mas não sei, né? Aí nós vamos ter que debater amanhã, aí o Lupe entra em campo. Por que é que o Alex Brasil, que ajudou a manter o elenco, a base, e na entrevista do Fabinho Moreno, o Fabinho Moreno falou do Alex umas 10 vezes. É um trabalho em conjunto, é isso, é aquilo outro. E aí, sábado, aqui, 17h48, pelo digital da Casa do Tigrão, que não é o atômico da Bandeirantes, chega a notícia. O cara já não é mais o executivo de futebol da Ponte. Então, Edu, é assim, né? É uma emoção por minuto. É igual o número de mortos pela Covid. Quando você pensa que vai abaixar, ele sobe. Então vamos fazer o seguinte, só aquilo que eu estava dizendo, aí a gente vai debater ainda isso, a saída do Alex Brasil, executivo da Ponte. Alex Brasil não é mais o executivo da Ponte, estava aí montando o time aí para o Paulistão. Que será que deve ter acontecido? Mas olha, em 71, né, era o Carnaval, a Ponte tinha feito muito sucesso em 69 e 70, revelado assim, grandes garotos, né, grandes jogadores revelados, todos eles foram para grandes clubes, e a marchinha fazia referência a 2 grandes revelações da Ponte, em 1971, conjunto 6 de samba. 6 de samba, a marcha de Nelson Correia e Cláudio de Souza. Tigrão, curto e grosso, e a marchinha? Manfrini e de cá. Aê! Mas tinha mais.
Mais revelação, mas vamos ouvir a marchinha? Atenção, hein? Vamos lá, 6 de samba, 1971. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Bola aqui, parampam, bola pra lá, parampam. Vai de Manfrini para de cá. E a macaca vibrando em pé. Olé, olé, olé. E a macaca vibrando em pé. Olé, olé, olé. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Bola aqui, caramba, bola pra lá, caramba. Vai de Manfrini para de cá. E a macaca vibrando em pé. Olé, olé, olé. E a macaca vibrando em pé. Olé, olé, olé. Pode cá, esse que é no nosso cais de cá. Bola na frente, negão. Vai a macaca como bola, tá bonito. É, coisa romântica. Sabe que parece o Demônios da Garoa, rapaz, né? Tem um jeitão do Demônios da Garoa. Legal, gostou, colega? Legal a marchinha? Sensacional, muito legal, maravilhoso. Essas músicas eu adoro. Perfeito, viu? Gostou, ótimo, Tigrão? ótimo, Você maravilha. já conhecia, né, Tigrão? Tá recebendo Olha, Edu, tá averiguando... Recebeu outra ligação lá, recebeu outra ligação. Oi, Edu. Não, se você gostou da marchinha. Ah, lógico. Não, são músicas espetaculares, né? Dos dois clubes de Campinas. Essa marchinha aí, antes de que fosse sido composto pelo Renato Silva, o hino da torcida jovem em 69, né? 79. 79. Essa marchinha aí foi, durante um tempo, uma espécie de hino, assim, da ponte. Era uma marchinha de carnaval, né? Como no Guarani também, né? Depois que o Oswaldo Silva compôs o hino e tal, inclusive com acordes, né, do Guarani de Carlos Gomes. Para quem não tem ouvido musical, mas tem sim, e isso é uma realidade. Também o Guarani tinha uma outra música com essa pureza do interior, né? O Renato Silva que fez. Aquela também? Aquela também. Eu não fico mais aqui, vão no Brico, vai jogar o Guarani. O Renato também. Aquela... Eu não fico mais aqui. Isso. Vou ao Brinco. Aí tem essa outra, né? Domingo eu vou a Campinas ver minha ponte jogar. Vai ser um show de bola. Opa! Que os campineiros vão dar. Bola daqui, bola de lá, vai de Manfrini, para de cá. Então, quando você me perguntou os dois jogadores que foram citados na marchinha de carnaval, claro que eu me lembrei em 71 dos meus 14 anos, né? 14 gloriosos anos, começando a vida e tal, né? E como a gente tem essa intimidade, essa aproximação emocional com o futebol de Campinas, né? Como esse hino, que era o hino antes, feito para o Guarani pelo Renato Silva, um pontepretano, confesso. Aliás, se você tiver aí, mesmo sendo hoje o jogo da Ponte, a gente fala aqui para as duas torcidas, a gente fala aqui para o público esportivo de Campinas.
Então essa marchinha que você colocou agora, com uma qualidade de áudio que não é aquela que a gente gostaria de ter, mas é pela tecnologia da época, né? Se você tiver essa aí do Guarani também feita pelo Renato Silva, seria muito legal. Até porque é isso que mostra como era antes, né? Não é saudosismo, não é tristeza pelo que acabou. É que nessa época aí, quem comandava o futebol eram os torcedores, eles saíam abraçados. De vez em quando um tomava um negócio a mais e tal, tinha lá no mínimo um catiripapo para lá e para cá, e depois entrava a turma do deixa disso. Mas não tinha divisão de torcidas. Eu, por exemplo, assisti derby, Gleger. Você estava lá em Americana ainda, provavelmente no útero da sua mãe, né? Sim. Mas eu assisti derby em Campinas, nos 2 estádios, com as torcidas misturadas. Misturadas. Não tinha divisão de torcida. Não tinha 700 policiais. Não tinha um bolsão. Não existia bolsão de isolamento. A gente hoje vai trabalhar num derby, quando ainda era possível, né, a presença no estádio, antes da pandemia. Outro dia eu desci no Candreva. A minha mulher me levou de carro no último derby que tinha público no Moisés Lucarelli. Eu desci no Candreva e terminei a pé, porque não tinha como chegar de automóvel. Candreva é aqui em cima, né? Aqui em cima, perto da ponte ali da ferrovia, na Monte Castelo. E eu terminei a pé, porque cada entrada que eu ia... Não, tá bloqueado. Não, mas é a imprensa. Mas tá bloqueado, senhor. Tá bloqueado, senhor. Aí eu falei, tá bom, vai embora, eu vou a pé. Não tinha isso. Então, esse momento aí que você mostrou é maravilhoso, né? Como esse hino extra-oficial, a época oficial, que acho que você está procurando por aí, do Guarani, feito também pelo Renato, como fez hino do Ituano, como fez hino do Bragantino e de tantas outras equipes. Então, isso era legal, não é saudosismo, é vontade de que hoje fosse assim. Sem mortes, né? Sem tráfico de drogas aí no meio, disputas às vezes, escusas, e colocando o futebol como pano de fundo, né? Isso é horrível, é horrível. Moleques de 15, 16 anos se pegando com ferros, paus, com revólver, com faca. Não, na época não, era assim, era puro assim. Era puro assim. E existia rivalidade, existia o sarro, mas não existia a violência, o desrespeito à vida humana, o desrespeito à religião, o desrespeito ao seu semelhante. Então é legal, viu, Edu, que você nesse espaço de abertura, principalmente no começo de campeonato, resgate essas coisas bacanas aí que você acabou de resgatar. E se você colocar a marchinha do Guarani também, do Renato, eu vou cantá-la também. Você vai cantar? Edu. Sim, pois não? Pelo jeito... A Ponte confirma, então, de forma oficial, a saída do Alex Brasil. Eu entrei em contato com ele agora, ele não quis dar muitos detalhes na ligação, também não tinha nem confirmado essa informação de que ele teria deixado o cargo, mas agora os 2 lados se manifestaram. A Ponte Preta, através de nota, que Alex Brasil e Ponte Preta, eles encerraram hoje o seu contrato de trabalho de maneira amigável. A Ponte Preta agradece a Alex Brasil pelos bons trabalhos realizados e deseja sorte ao profissional em seus novos desafios. Através das suas redes sociais, o Alex Brasil também afirmou que está deixando o cargo de executivo em comum acordo. Ele coloca aqui um breve relato da curta passagem dele pela Ponte Preta e agradece ao presidente. Estou checando para ver alguns detalhes a mais sobre essa rescisão de contrato. Alex Brasil, que foi anunciado logo após a demissão do Gustavo Bueno, chegou naquela reta final de Série B, ainda tudo muito turbulento, e tinha a responsabilidade de montar o elenco para o Campeonato Paulista. Ponto final na curta passagem do Alex Brasil, e agora a Ponte volta ao mercado para contratar um homem forte para o futebol.
Já voltamos em 1 minuto, 18 horas pontualmente, às 19 tem Novo Horizontino e Ponte. Campeonato Paulista 2021. A melhor transmissão de futebol com a melhor equipe esportiva do interior na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira, o Guarani estreia no Paulistão diante do Ituano. Às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano. Acompanhe em AM 1170 Campinas. Pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Do Pinheiro. Nosso grande abraço aí pro Argeu Pires Júnior. Alô, Argeu! Grande Argeu, grande amigão, amigaço. Sempre firme aqui com a gente no Concentração, nas nossas jornadas. Sou muito obrigado. O Totoiate lá na Sacramento. Eu falei pra Totoiate, viu, Argeu, que você mandou um abraço. Agora ele vai ligar pra você todo dia. 4 no mínimo por dia, tá bom? E o Furlan de Vinhedo, falando pro Tigrão aqui, que viu o Edson Bobrão jogar, que ele foi tudo isso e muito mais que o Tigrão falou aí, concorda plenamente. Edson Bobrão, lateral direito, que inclusive, final de carreira, jogou no Guarani 91, fez o gol do pênalti, subindo o Guarani contra o Curitiba aqui. Em 90, e você estava no brinco, foi 1-0 o Guarani, gol de Pereira, na primeira 1-0 Curitiba lá, gol do Chicão. 1-0 lá, 1-0 aqui, foi pros pênaltis, e aí o Edson Bobrão cobrou o último pênalti, você lembra, Digão? Aí o Guarani acabou subindo. Mas no Corinthians ele fez um gol também na final contra o Guarani. O Neto fez de bicicleta, Edson Bobrão empatou, 1-1. Jogo final aqui, jogo da volta, o Viola marcou nos acréscimos e o Corinthians foi campeão paulista, 88. Com Eli Carlos, campeão na preliminar, aspirantes, na final contra o São Paulo. E na Copa de 86, o Tele levou o Edson Bobrão, mas não era titular. Parece que jogou a primeira, a segunda, perdeu para Josimar. E aí Edson Bobrão teria tido uma discussão com o Tele Santana. Bom, mas é isso aí. Edu, sim. Rapidinho, né? Pois não? Tô aqui ainda tentando ver os motivos da saída do Alex Brasil. Eu recebi uma informação aqui que tinham incompatibilidade de ideias. E isso também gerou aí um dos motivos da saída do Alex. E o Alex colocou aqui numa carta de despedida um parágrafo que eu não tinha alertado, que diz o seguinte: hora de buscar novos desafios que serão revelados em breve, com a certeza de dever cumprido mais uma vez. Tentando interpretar, eu acredito que deve ter surgido um outro time na parada para o Alex Brasil. E aí, Greg, é uma posição complicada, porque... Difícil. Você tem que entender e ter uma visão no todo. Visão de elenco, de campeonato... Tudo, né? Engloba tudo, né, Edu? Até mesmo a questão da credibilidade no mercado, né? Isso é importante também. Muitas vezes o dirigente liga pro jogador ou até mesmo pro empresário, e depende o diretor, as coisas não andam, né? Por isso que tem que ter a credibilidade. Tem que ter realmente a conhecimento de mercado, relacionamento com o empresário. Relacionamento, exatamente a palavra. Então, não é fácil essa função. Estranho, né? A saída do Alex. Acabou de chegar. Começo de campeonato, né? Que nem disse, o Tigrão chegou anteontem e já tá indo embora. É complicado, difícil. Começo de campeonato, ele chegou numa situação turbulenta, né? Você lembra? Quando ele chegou, tava aquela situação extra-campo, aí deu uma ajeitada, deu uma ajustada, tal. Começou a montagem do elenco.
para o Campeonato Paulista e no dia do primeiro jogo anuncia a saída. Tá estranho, vamos ver aí, o Lupe deve levantar aí outros motivos, o que foi realmente o que aconteceu, para que a gente possa ter uma conclusão concreta, né? Mas tá estranho. Eles não falam. Para começar, o Tigrão, você lembra de Marcão Vinícius? Ele fez essa função. Marcão foi volante da Ponte, acho que subiu com a Ponte em 97. Sim. Ele fez essa função na Ponte. Marcão, não sei onde estaria, Marcos Vinícius. É uma Também posição... não sei, Edu. Ele é amigo pessoal de Marcelo Borges. Opa. Que hoje é comentarista da Band lá em Goiânia, né? Marcelo, que aliás está falando muito bem, está fazendo um grande trabalho. E o Marcos Vinícius é de Poços de Caldas. Aí veio, jogou, depois virou executivo de futebol. E eu realmente não sei onde estaria hoje o Marcos Vinícius. Agora, pra gente não ficar só no romantismo aqui, né? Não é boa essa notícia aí, né? Da saída do Alex Brasil. Por exemplo, o Paulo Sérgio, que é o centroavante da Ponte que estreia hoje, e é uma das esperanças de gol aí, de presença de área e tal, enfim, de um upgrade nesse ataque da Ponte. Ele, na entrevista de apresentação, ele disse que foi muito importante a participação do Alex Brasil, né? Essa é a principal contratação da Ponte no ano. Então, eu não quero me meter em seara que não é a minha, e também não quero voltar aos meus 14 anos, né? Quando a gente fica aí reprisando as marchinhas, quando não tinha hino oficial, né? Eu não fico mais aqui, vou ao brinco, vai jogar o Guarani. Domingo eu vou a Campinas, ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Bola daqui, bola de lá, vai de Manfrini, para de cá. Não, isso daí é bacana, mas agora voltando ao factual, saindo do romantismo, eu acho, e eu não quero me meter, vou dizer de novo, hein, aí para os amigos da diretoria de assessoria de imprensa. Mas eu acho que hoje, a coletiva de imprensa do Fabinho, seja qual for o resultado, no início de campeonato, numa primeira rodada, ela tem que ocupar 2 minutos. E se o total for de 10, 8 minutos para a Ponte se pronunciar. Porque o Lupe está especulando aí que talvez, que é um repórter de fino trato com a notícia, possa ter surgido o convite de um outro time e tal. Beleza. Tudo especulação por enquanto. Por isso que ele está colocando na condicional. Agora, cabe à diretoria da Ponte falar para o seu torcedor, para o seu associado, porque é que ela contratou um executivo de futebol ontem e hoje ele foi embora. Ela tem que dizer o seguinte: tinha diferença de ideologia. Ele é PT e nós somos PSDB. Ele é PFL e nós somos PSC. Né? Tá fazendo uma analogia aí, transformando em metáfora. Tem muita gente que não gosta de metáfora, mas a metáfora é inteligente. Às vezes é questão de cabeça. Não, ele recebeu um convite, a gente pagava aqui para ele X, ele recebeu X mais Y e foi embora, a gente liberou, acertamos amigavelmente e as portas estão abertas para ele. Não, o problema é outro. Existe um problema extracampo, tem uma outra situação aí, pessoal. Eu estou especulando, não estou afirmando nada. Quem é que tem que se pronunciar? É o Alex Brasil ou é a diretoria da Ponte, o seu presidente? O torcedor que está nos ouvindo agora, ele quer saber, porra, o Gustavo ficou 4 anos, agora veio o Alex Brasil e ficou 4 meses. O que aconteceu? Não deu certo? O Alex viu alguma coisa errada que ele não gostaria de ver? Então eu primeiro, por dever de ofício, e eu não sou juiz de direito trabalhista, não sou do Tribunal Regional do Trabalho, mas eu primeiro queria ouvir o empregador.
e depois ouvir o empregado. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. O Alex Brasil, ele não é o suprassumo do executivo de futebol da FIFA. Ele é um trabalhador. Veio aí, estava fazendo o seu trabalho. Agora, por que ele falou, eu vou embora? Eu vou embora por quê? Porque eu vi alguma coisa com a qual eu não pactuo, ou eu vou embora porque eu recebi uma proposta melhor, vocês cobrem ou não? Não temos grana para isso, tá? Obrigado, tchau. Então, com a palavra, a diretoria da Ponte. Aliás, esse momento aqui, um pouquinho antes da abertura da jornada, ele é muito importante para a gente debater esse tipo de coisa. Não dá para botar isso daí embaixo do tapete. A saída intempestiva, inesperada e surpreendente do diretor de futebol, do executivo de futebol da Ponte. Não dá para dizer, foi embora, agora quem vai ser? Agora vai ser o Zé Coxinha. Não. Por que o cara estava inserido, participou da montagem do grupo, esteve na pré-temporada, renovou o contrato daqueles que estavam aí, participou ativamente, quem disse isso foi o treinador, o Fabinho Moreno, trouxe os jogadores que vieram aí com mais ênfase, falado pelo próprio jogador, que a participação do Alex Brasil na vinda do Paulo Sérgio foi fundamental, imprescindível, indispensável. Agora o cara vai embora, 10 minutos antes da estreia, a diretoria da Ponte tem que dizer, olha, foi embora, porque é o seguinte, a gente não estava batendo as ideias. Aí eu vou perguntar para a diretoria da Ponte, qual ideia que não estava batendo? Qual a ideia que não estava batendo? Não, questão de ideologia. Por quê? Porque ele é PT e você é PSL? Não, não é isso. Então, por favor, seja mais claro, antes que a Ponte vire futebol empresa, antes que a Ponte venha a aderir à nova legislação que vai ser votada agora pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde quem tiver a opção de ser futebol empresa, de transformar o clube em empresa SA, poderá fazê-lo. Então, antes disso, como ainda é um clube associativo que deve satisfação para o seu associado, para o seu conselheiro e, mais do que tudo, para o seu torcedor, qual é o problema? Por que é que o cara foi embora 5 minutos antes do time estrear? O cara que participou da montagem do elenco. Ele dá o pinote? Então, fazendo aqui o papel daquilo que eu nunca fui, de juiz do TRT. Vou ouvir primeiro o empregador. Eu gostaria muito disso, viu, assessoria de imprensa? Que hoje, antes do Fabinho ou depois do Fabinho, mas numa proporção de 20% para o Fabinho e 80% para a diretoria, que ela explicasse para a torcida da Ponte por que é que o Alex Brasil foi embora. E depois, a gente ouve o Alex Brasil, para ele dizer por que é que ele foi embora e qual o motivo. Agora, se a diretoria for vaselina e o Alex for vaselina e ninguém me convencer, eu vou dizer que tem coisa errada aí dentro desse balaio de gato. Oi, Lupe, a Ponte escalada. Ponte escalada para a estreia no Campeonato Paulista. Antes da escalação, a Ponte informa que o volante Barreto testou negativo para a Covid, mas apresentou sintomas de gripe hoje de manhã, hoje à tarde, e seguindo os protocolos, foi afastado do elenco, está em observação, em isolamento e está fora do jogo deste sábado. Então Barreto é mais um desfalque de última hora da Ponte Preta, que entra em campo para enfrentar o Novo Horizontino com Luan no gol. Na lateral direita com a 22, Apodi. Na zaga 34, cara nova, hein? Ednei. E com a camisa de número 4, Juan Renato. Na lateral esquerda, com a camisa de número 16, o Yuri, remanescente da temporada passada.
No meio-campo, 5, Dauan. 8, mais uma cara nova, mais um contratado, Vini Locatelli. E com a camisa 10, fechando o meio-campo, Camilo. No ataque, com a 21, Moisés. 9, Paulo Sérgio. E 11, Pedrinho. Esse é o time do técnico Fábio Moreno, repetindo a escalação da Macaca. 1, Luan. 22, Apodi. 34, Ednei. 4, Juan Renato. E 16, Yuri. 5, Dauan. 8, Vini Locatelli. E 10, Camilo. 21, Moisés. 9, Paulo Sérgio. 11, Pedrinho. Banco, Edu. Sim. 12, Pedrão. 13, Thiago Lopes. 18, Leonaldi. 26, Jean Carlos. 27, Papa Fayet. 39, Igor Maduro. 44, Ryan. 45, João Veras. 90, Bruno Michel. E 98, Thales. Muito bem, e o Novo Horizontino saiu, Lupe? Também já está escalado pelo técnico Léo Condé. A equipe de Novo Horizonte, o Tigre de Novo Horizonte, vai enfrentar a Ponte Preta com 1, Giovani no gol. Na direita, 2, Felipe Rodrigues. Na zaga, 3, Edson Silva. E 4, Bruno Aguiar. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Paulinho. No meio-campo, 5, Adilson Goiano, que passou pela Ponte Preta. 8, o Barba. E o 10, Murilo Rangel. No ataque, com a camisa de número 7, o Guilherme Queiroz. O 9, o Gênison. E o 11, o Danielzinho, fechando o time titular do técnico Léo Condé. Às 19 tem Novo Horizontino e Ponte. Quem narra é o amigo Batista. Vamos voltar já já com os nossos analistas, né? Já projetando essa equipe da Ponte, é uma estreia, enfim, a opinião deles. E o Lupe vai falar dos que vão entrar, as caras novas, 18 e 18. Sem futebol na Bam Bam Bam. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Paulista 2021. A melhor transmissão de futebol com a melhor equipe esportiva do interior na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira, o Guarani estreia no Paulistão diante do Ituano. Às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano. Acompanhe em AM 1170 Campinas. Pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Olha, Paulistão, gol do Mirassol lá em Sorocaba, vira o jogo. São Bento 1, Mirassol 2. Pra Ponte, derrota do São Bento interessa, porque o São Bento ele está no grupo da Ponte, né, Lupe? Esse Paulista aí agora é o mesmo da forma dos últimos anos. São 4 grupos de 4 equipes, mas as equipes do mesmo grupo não se enfrentam. Certo. Então é São Paulo, Ponte, Ferroviária e São Bento. É o grupo B, né, Lupe? São Paulo, Ponte, Ferroviária e São Bento. Sim. Então, perdendo o São Bento é uma boa para a Ponte.
São 12 rodadas e 2 de cada se classificam, certo, Lupe? Exatamente, Edu. E o rebaixamento na classificação geral, né? São 2, né? Isso, os 2 piores times da classificação geral serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. Como você disse, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam, apenas nas fases finais do Campeonato Paulista. Ponte, São Bento, Ferroviária e São Paulo. Bom, é o seguinte, já o Jorginho aqui opinando, bom, dos que estão escalados, os caras novos na Ponte aí, o Lupe. Luan, estreia como profissional, veio para Ponte Preta para aquele extinto time sub-23, foi o único, né, que se salvou daquele time e hoje faz a sua estreia com a ausência do Igor Vinhas, do Gui e também do Ivan. O Pedrão é o goleiro reserva. 34, Ednei, confirmado na zaga. Veio do Cuiabá, subiu com o Cuiabá da Série B para a Série A e também da Série C para a Série B. 30 anos, é uma das caras novas do elenco da Ponte. E o Vini Lucatelli, camisa número 8, estava na Chapecoense, a última contratação anunciada pela Ponte. Gosta de jogar como segundo volante, acredito que é essa a função que ele vai fazer hoje. Além do Paulo Sérgio, camisa 9, um dos principais artilheiros do Brasil na temporada passada, disputou a Série B pelo CSA. Dos 6 contratados, 3 começam entre os titulares, Edu. Sim, Tigrão. Não, o Lupe talvez estava sem escuta, só queria saber que a gente bateu tanto tempo, deu até polêmica aí, né, na nossa programação, sobre a questão dos 2 canhotos. Aí veio o Fábio Moreno e disse que o Ryan é ambidestro, que ele usava mais a esquerda porque tinha um comprometimento no músculo da direita. Então, fora a questão do volante que ficou fora porque não testou positivo, mas está com sintoma, que é o Barreto. Isso. E aí o Vini Locatelli entra, e não foi ele que treinou, o nome dele saiu no BID antes de ontem, na quinta-feira, mas na zaga, me surpreende aqui, tudo aquilo que foi treinado, que foi divulgado, que jogou no jogo treino, o Ryan está no banco, então está em condições de jogo. Sim. Mas joga o Ednei, que é o destro, e joga o canhoto do lado esquerdo. Então, dentro daquilo que a gente falava, né, e virou polêmica, deu um certo zum aí, eu não estou acostumado a ver 2 canhotos. Veio até o treinador da Ponte dizer que o cara é ambidestro. Só que ele meteu ele no banco e trouxe o Ednei. Tem explicação, ô Lupe? Não, Tigrão, não tem explicação. Eu também, em toda a transmissão e todos os programas da Bandeirantes, colocava o Ryan com o Juan Renato, os 2 zagueiros, e a gente até comentou, você lembrou bem na coletiva com o Fabinho, sobre essa questão dos 2 jogadores canhotos, aí ele explicou a questão do Ryan, que é ambidestro, mas me surpreende também porque a informação que eu tinha do Ednei é que ele ainda não estava totalmente no ideal da sua forma física. Às vezes o jogador se colocou à disposição, está bem, e por isso vai entre os titulares, mas também fiquei surpreso com a presença do Ednei ao lado do Juan Renato na zaga da Ponte. Até arriscaria que o Ryan poderia ser o titular, inclusive na vaga do Juan Renato, até porque o Ryan jogou muito pouco a temporada passada por conta de 2 lesões que ele sofreu, uma na face e outra muscular. Vamos então analisar. Você sabe que foi isso, exatamente isso que o Lupe disse agora, que eu... Aliás, eu disse durante toda a semana, né? Inclusive nós víamos o Ednei treinando numa intensidade muito alta, e eu dizia, né? É possível que o Ednei apareça no time titular, foi contratado para ser titular. Mas eu também tô com o Tigrão, tô com o Lupe nessa aí. Eu achei que o Ryan iria jogar. Eu acho que o Ryan é mais jogador. Isso, é claro, é o que nós analisamos até agora, tá? Não que o Juan Renato não mereça jogar, muito longe disso. Tomara que ele jogue, vá muito bem e ajude a Ponte. Mas eu queria ver uma sequência do Ryan, por toda a qualidade, por tudo que ele fez, jogando pela Ferroviária, Paraná Clube, é bom jogador. Pode ser aí uma questão física, né? Que às vezes o Ryan teve muitos problemas, deve ter sentido algum desconforto, mas tá no banco, né, Edu? Então, ou o pessoal tá preservando um pouco, mas me surpreende também. Agora, Edu, um detalhe só, eu queria dizer que analisando essa coentrada do Locatelli, é claro que tem a questão aí
que o Barreto não vai jogar, e o Barreto é uma peça importantíssima nesse esquema do Fábio Moreno. Mas o Dauan, ele sempre, nas vezes que foi solicitado ali, fez essa função de primeiro volante e não comprometeu, na minha opinião. Claro que com características diferentes da do Barreto, mas o Dauan, ele cumpre ali, legal. Agora, a entrada do Locatelli reforça esse meio de campo, hein? Esse menino é bom jogador, é um menino que tem uma evolução, tem uma transição muito boa, tem um passe muito bom. O Fábio Moreno deve implantar aquelas 2 linhas de 4, né? Com o Pedrinho aberto por um lado, Moisés aberto pelo outro, Locatelli e Dauan por dentro, e à frente Paulo Sérgio e Camilo. O time fica muito forte, viu, Edu? Do meio pra frente, eu acho que a Ponte pode sim surpreender e trazer pontos lá de Novo Horizonte. Novo Horizontino passando uma passada a dolhos aqui, como gosta de dizer o Lupe, não é esse time todo que eu imaginava, mas tá jogando dentro de casa, estreia na competição, tem o emocional, mas a entrada do Locatelli me deixa muito contente, aí me deixa feliz, porque você vai ver que a transição da Ponte vai mudar e com certeza com muita qualidade, porque ele é muito bom jogador, viu, Edu? No Novo Horizontino tem o Giovani, esse goleiro Giovani, aquele, será que passou pela Ponte, Guarani também? Deve ser ele, ele mesmo. É ele mesmo, Tigrão? Giovani. Tem o Bruno Aguiar, né? Guarani e tal. É o mesmo. Marcou gol em Derby 2009. A Ponte tem que estar atento com a bola aérea, né? Porque o Bruno Aguiar e o Edson Silva também são muito bons, hein? Na bola aérea. Tem que estar atento aí. O Murilo Rangel é aquele. Que faz a bola aérea, né? Que ele que bate as faltas, ele tem uma qualidade boa. A Ponte tem que estar atento a esse detalhe. Mas o Fabinho é um cara inteligente, deve ter alertado aí o pessoal do sistema defensivo. Ô, Lupe, só pra bater o elenco aqui, vamos lá, goleiro. Você tá fácil aí o elenco da Ponte, mas por posição, vai. A gente começou aqui, não terminou. Ivan, Igor Vinhas, Guilherme, Luan, que vai hoje pro jogo, e Pedrão. São os goleiros. Ivan se recupera de cirurgia, Igor Vinhas tá gripado, Guilherme gripado, e depois vai com o quarto goleiro. Lateral direito, Apodi, você falou, renovou, e João Pedro, que é da base. Lateral esquerdo, Yuri, que vai pro jogo, Jean Carlos, da base, jogou pouquinho contra o Figueirense. Teve uma grave lesão no joelho direito esse menino, viu? Jean Carlos e, enfim, disputou acho que a Copa Paulista. De zagueiro, quem que você tem aí, Lupi? Eu tenho o Ednei e o Juan Renato, que serão titulares. No banco, Thiago Lopes, camisa 13, é zagueiro. Da base. E o Rayan, camisa 44. E Luizão? Luizão tá com problema no dedo. Mas renovou porque fraturou o dedinho, né? Isso, contrato renovado até o final do Campeonato Paulista, mas eu vi umas imagens, a gente não está acompanhando o treino, né, Edu? Isso que eu fico mais triste, mas a gente tem que conversar e acompanhar tudo pela internet, né? E eu vi umas imagens do Luizão com o chuteiro e com uma proteção no dedo. Não duvido de, nas próximas rodadas, ele ficar à disposição do Fábio Moreno. Bom, até agora as posições, a Ponte tem sempre um da casa, um menino da base. Volante da base, a Ponte tem o Igor Maduro. Igor Maduro tá com a camisa de número 39. Tem também o Leonaldi, camisa 18. Jogou contra o Figueirense naquela última rodada, né? Na goleada da Ponte pelo placar de 7-2. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, volante. Aí Igor Maduro, tem o Dauan Barreto, que tá gripado. O Leonaldi. Como é que chama? Léo. Naldi. Jogou contra o Figueirense? Isso, ele mesmo, Edu. Isso. Tá. E tem eu coloco o Vini Locatelli de volante porque ele disse que se sente à vontade para jogar como segundo volante. Uma função muito parecida com a que o Zanocelo fazia na Ponte. Tá, o Locatelli que vai pro jogo, veio da Chapecoense e faz a estreia. De meia, quem que você tem de meia? Tem o Thales? Tem o Thales, que tá no banco. Camilo, que tá no titular. O Papa Faye, meu ídolo, o que ele é? Ele é meio ou volante? Ele é uma espécie de meio e uma espécie de atacante. Ele faz 50% de meio e 50% de volante e de atacante. Tá vendo, Tigão? 50-50, pô. Descobriu a posição do Papa Faye? Papa Faye, então tô na dúvida. Ele é registrado como meia, rapaz, mas é atacante, sei lá. Ele é uma espécie de reencarnação do Dito Frecha. Foi. Dito, tem Renan Mota, meia. Tem Renan Mota que só vai ser inscrito a partir da segunda rodada. Sim, o próprio Vini Locatelli, você considera ele como volante? Eu considero ele volante, eu vou colocar ele como volante. E o Bruno Michel, tá, Edu? Bruno Michel também faz essa função como meia. Veio da onde? Do Figueirense, Figueirense, né? 21 anos, isso. Mas tá no banco ou não? Tá no banco, tá com a 90. Então é meia, Bruno Michel.
Atacante que veio, Paulo Sérgio, faz a estreia hoje. Paulo Sérgio, camisa 9, faz a estreia. Talvez a principal colocação veio do CSA, né? Sim. Tem o João Veras, da base. João Veras está no banco. Está no banco. Moisés vai pro jogo. Pedrinho, atacante, está como titular. Da base, vai pro jogo. Eu vou colocar os outros 50% do Papa Faia no ataque. Isso. E Vanderlei? O Vanderlei continua, fez produtividade ou não? Fez produtividade de novo. Acertou o contrato, renovou. A Ponte, na lista que ela divulgou dos atletas que estão à disposição do Fábio Moreno, ela disse que ele está em transição física, não viajou para Itu e ficou em Campinas realizando essa transição. Eu confesso que eu não sei qual o motivo da lesão do Vanderlei que faz ele fazer esse trabalho de transição. Mas peraí, foi para pré-temporada, ele ficou em Campinas. Ele ficou em Campinas. Ele ganha por produtividade. Produtividade. Não viajou para Belo Horizonte. Para Novo Horizonte? Não. Tirando-se uma resultante, salário zero, porque, né? Como é que vai receber? Ô, Vanderlei, o que aconteceu com o Vanderlei? Ô, Tigrão, deixa eu só pegar um grande abraço para a grande largada do Paulistão 2021. O amigo Batista em mais um Paulistão, hein, Batistão? Um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vai começar tudo de novo, né, Edu? Tudo de novo. Sofrimento incrível, correndo atrás do inimaginável, que é o título do Campeonato Paulista, por que não? A Ponte sempre mantém este sonho, em algumas oportunidades chegou à decisão da competição, mas como gosta de falar, o Antônio Lupi não logrou êxito. Esperamos que esse ano seja um ano de realizações para o time da Macaca e, claro, evidentemente, também para a equipe do Guarani, que estreia na segunda-feira, Edu. Olha, a Macaca no Paulistão, são 56 participações. Desde 1951, divisão de acesso começou em 49. Então o Paulistão profissional começou ali em 49, vindo da divisão de acesso. Então começou o campeonato de 48, 49. Então a Ponte começou em 51. Foram 56 participações, 6 vezes vice-campeã. 1970 pontos corridos, 77, 79, 81, 2008, 2017. Troféu do Interior, começou em 2007, a Ponte ganhou 4, 2009, 2013, 2015, 2018, foi vice do Interior 2011 e 2019. Semifinal do Paulistão 2001 e 2012. Foi campeão do primeiro turno. Em 81 teve 3 rebaixamentos, 1960, 1987 e 1995. Artilheiros, o Washington Mega Massa, diria o amigo Batista, artilheiro em 2001 com 16 gols. William Batoré, artilheiro em 2013 com 13 gols. E William Potker, artilheiro em 2017 com 9 gols, ao lado de Gilberto do São Paulo. E final do nosso Concentração, hein? 18h33, final do Concentração. Vem aí o amigo Batista para Novo Horizontino e Ponte. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time no gramado.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil! Você vai se conectar a partir de agora com as emoções do Campeonato Paulista 2021. A Ponte estreia em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. 26 graus neste momento em Novo Horizonte. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para as 19 horas. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Novo Horizontino e Ponte Preta, abertura para os dois times do Campeonato Paulista 2021. As esperanças se renovam para esta temporada. Time da Macaca entra em campo daqui a pouco, sempre alimentando o desejo de fazer um grande campeonato e, se possível, a decisão da competição. E emoção é comigo aqui na Bandeirantes. Em nome de Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes! E agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Informações, detalhes da Macaca, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. A Ponte que está sem o seu homem forte no futebol. O Alex Brasil, que ocupava o cargo, saiu. Não é mais o homem forte do futebol e a Macaca agora volta ao mercado. O anúncio foi feito agora há pouco através das redes sociais da Ponte Preta, que estreia no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. O técnico Fábio Moreno pode contar com a maioria dos atletas que terminaram a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Porém, o treinador tem problemas para escalar a equipe. Os dois principais goleiros que estão à disposição, Igor Vinhas
Elias e Guilherme apresentaram sintomas gripais, foram retirados da delegação e não viajaram para Novo Horizonte. Hoje à tarde, o volante Barreto também apresentou sintomas de gripe e está em isolamento, mas ainda aguarda o resultado do exame de Covid-19. Portanto, são 3 desfalques importantes. Novidade na zaga: Ednei, contratado para a temporada 2021, começa de titular ao lado de Juan Renato. E no meio, sem Barreto, Vini Locatelli também está confirmado no time titular. No ataque, Paulo Sérgio é a esperança de gols da Macaca no Campeonato Paulista. E as informações, os detalhes do adversário Novo Horizontino de Zair Lupi. O Novo Horizontino, que terminou a temporada passada em alta, com acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Tigre de Novo Horizonte manteve alguns atletas do elenco, mas a principal troca aconteceu no comando técnico. Léo Condé, que na temporada passada dirigiu a equipe do Sampaio Correia na Série B, foi contratado e tem a missão de comandar o Novo Horizontino no Campeonato Estadual. A principal contratação do Tigre é o atacante Gênison, que disputou a Série B pelo Cuiabá e em 36 jogos marcou 7 gols na Bezona. Batista. Legal, daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 7 da noite na largada do Paulistão 2021 para Ponte Preta. Aqui na Bandeirantes, sempre análise em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite para você. Boa noite para você, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo bom para a Ponte trazer pontos para Campinas. Eu analisando aqui o meio de campo, fica muito forte com a entrada desse menino Locatelli. É um jogador que tem uma transição muito boa, tem um bom passe, um jogador que em alguns momentos pisa na área. Isso é importante para o esquema implantado pelo Fabinho Moreno. E eu vou estar de olho aqui, viu, Batistão, no Luan, torcendo muito. Tá recebendo a oportunidade, é o 4º goleiro da Macaca, tá recebendo a oportunidade aí, percebemos aqui no aquecimento que tá bem tranquilo, tá bem concentrado. Vou estar torcendo porque ele faça um grande jogo e a Macaca traga pontos para Campinas, Batistão. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite, Tigrão. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Só para variar, né? A Ponte estreando num novo campeonato, uma nova vida, um novo nascer do sol e com fumaça. Essa saída aí do Alex Brasil, algo que não pega bem para o elenco, desestabiliza a parte emocional, e eu espero que o Fábio Moreno consiga, no vestiário, separar as coisas daquilo que é a parte burocrática, nem tanto, porque o Alex Brasil participava ativamente do dia a dia aí do time dentro de campo, das contratações, da permanência daqueles que ficaram, enfim, isso deve ter um reflexo não muito positivo. Só que o Fabinho é um cara muito inteligente, muito articulado, e eu espero que ele consiga, né, fazer com que os jogadores se desvinculem desse tipo de problema que acabou estourando aí agora no meio da tarde, a saída inesperada, surpreendente do executivo de futebol da Ponte. Quanto ao jogo, tá aí, né? Fabinho bancou os 2 canhotos. Mas aí vai pro jogo com um destro e um canhoto, e o Tigrão não tem nada com isso, Batista. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para 7 da noite. Na segunda-feira, também às 7 da noite, o Guarani vai estrear do Campeonato Paulista. Destaque do Guarani, Marcos Aloysio Cobrão, diz aí Marquinhos. Daqui a pouco você vai curtir o som da Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Vou narrar o jogo da Ponte Preta contra o Novo Horizontino e as outras partidas. O futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Ô, meu grande amigo Batista, uma honra ser o seu plantão desde 2002 que você chegou aqui na Band.
Realmente uma alegria renovada agora com esse início do Paulistão, hein? Olha, a Ponte, a última vez que ganhou em Novo Horizonte foi no dia 17 de maio de 87. 1-0, gol de Gilmar, meia que veio do Flamengo. E o treineiro era Cilinho. Só que o Cilinho, curiosamente, depois desse jogo, saiu da Ponte, foi pro São Paulo e foi campeão paulista com o São Paulo, 87, hein? E aí chegava Nelsinho Batista. 21 jogos ficou o Nelsinho Batista, mas infelizmente esse ano de 87 a Ponte acabou sendo rebaixada. Deixa eu cumprimentar aqui o Wilson de Mazo de Maringá, o Cleiton, alô Cleiton, obrigado pelo carinho, Tony Matando, meu pole position, o Paulo da Chácara da Barra, o Paulo Sérgio do Jardim Garcia, o 6117, o Alex Brasil saiu da Ponte porque brigou, não queria o Marco Júnior do São Paulo, esse menino Marco Júnior que vem ou viria do São Paulo. Olha, ele tá falando que o rolo é com o São Paulo, hein? Não concordava alguma coisa que tá vindo do São Paulo. O Leandro Silva, lá da capital, muito obrigado. E o Valnei Matheus, do CDHU. Lembrando aqui, mandar um abraço pro Betão. Luiz Henrique Policiso. Me desculpe se não for essa pronúncia, torcedor de da Macaca da Vila Perseu Leite de Barros. Muito obrigado ao Valnei Matheus e ao Betão, tá bom? O nosso WhatsApp para você participar é o 97102-1493. E acabou o São Bento 1 de virada Mirassol 2. A largada do Paulistão 2021 tem São Paulo e Botafogo amanhã, 19 horas no Morumbi. Tem Ferroviária Internacional amanhã, às 19 horas no Brinco de Ouro. Tem Novo Horizonte Nipô, daqui a pouco que o Batista narra. Red Bull Bragantino e Corinthians e amanhã, 18 horas, lá na Via Bichedi. Palmeiras e São Caetano, é só dia 11 no Allianz Parque. E Guarani Ituano na segunda-feira. O jogo ficou para 19 horas no Brinco de Ouro. Equipe técnica Leandro Renato, Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Joelcio Cardoso e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Ponto 10 Restaurante, o melhor self-service. Todos os dias com grande variedade e qualidade. Peça pelo iFood ou Rappi e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788 Centro Campinas. Telefone 3234-4390. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Ponto 10 Restaurante. Nas noites de terça a sábado, rodízio da melhor pizza de Campinas. Mais de 40 sabores. Chopp artesanal Campinas. Cervejas geladíssimas. Peça no delivery e receba em casa. Ponto 10 Restaurante. WhatsApp 97410-6068. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando o sol
outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do Rádio Esportivo de Campinas. Estamos também no AM 1270 em Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando essa partida que começa dentro de instantes. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada para a estreia no Campeonato Paulista com camisa de número 1. No gol, Lua. Na lateral direita com a 22, Apodi. Na zaga 34, Ednei e 4, Juan Renato. Na lateral esquerda com a camisa de número 16, Yuri. No meio-campo da Macaca, 5, Dauan. 8, Vini Locatelli e 10, Camilo. No ataque, 21, Moisés. 9, Paulo Sérgio e 11, Pedrinho. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Luan, 22, Apodi, 34, Ednei, 4, Juan Renato e 16, Yuri. 5, Dauan, 8, Vini Locatelli e 10, Camilo. No ataque, 21, Moisés. 9, Paulo Sérgio. 11, Pedrinho. No banco, à disposição de Fábio Moreno. 12, Pedrão. 13, Thiago Lopes. 18, Leonaldi. 26, Jean Carlos. 27, Papa Fayet. 39, Igor Maduro. 44, Rayan. 45, João Veras. 90, Bruno Michel e 98, Thales. Entra em campo veloz, imponente, concentrado na força da glória. O Novo Horizontino também já está pronto e escalado pelo técnico Léo Condé, com camisa de número 1. No gol, Giovani. Na direita com a 2, Felipe Rodrigues. Na zaga, 3, Edson Silva. 4, Bruno Aguiar. E na esquerda com a camisa de número meia dúzia, Paulinho. No meio campo, 5, Adilson Goiano. 8, Barba. E o 10, Murilo Rangel. No ataque, 7, Guilherme Queiroz. 9, Gênison. E 11, Danielzinho. Repetindo o Tigre de Novo Horizonte. Um
Giovanni, 2 Felipe Rodrigues, 3 Edson Silva, 4 Bruno Aguiar, meia dúzia Paulinho, 5 Adilson Goiano, 8 Barba, 10 Rangel, 7 Guilherme Queiroz, 9 Gênison, 11 Danielzinho. No banco, à disposição de Condé, 12 Vinícius Almeida, 13 Adriano, 14 Robson, 15 Léo Baiano, 16 Heverson, 17 Cléo Silva, 18 William Lepo, 19 Rômulo, 20 Rony e 21 Léo Tocantins. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Vinícius Furlan. O assistente número 1 é o Daniel Luiz Marques. A assistente 2 é a Amanda Pinto Matias. E tem VAR no Paulistão. O árbitro do VAR é Luiz Flávio de Oliveira. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Tá aí, começando o Paulistão, né? Paulistão é muito apaixonante, é um campeonato, apesar de ser curto, né? Um campeonato de tiro curto, digamos assim, mas na minha opinião, o campeonato mais disputado de todo o Brasil, sem dúvida nenhuma. Passei por diversos campeonatos estaduais e o Paulistão, sem dúvida nenhuma, é pegada, é difícil pra caramba. A Macaca, na minha opinião, bem escalada. Oi! Rapidinho. Vamos lá, Lupe. Fábio Moreno está falando aqui com a imprensa para falar sobre essa estreia no Campeonato Paulista e, é claro, esses primeiros trabalhos à frente do comando técnico da Ponte. Do elenco, isso aí favorece o entrosamento, né? A gente conseguiu ter esse privilégio de contar com grande parte daquela equipe, é tentar manter o trabalho, melhorar ainda mais para fazer um bom Campeonato Paulista. Esse é o técnico Fábio Moreno, Gleger. Exatamente, ele disse, né? Mantém aí uma base, ele deve manter aí a mesma estrutura tática do time e ganha alguns reforços importantes, né? Você vê a presença do Locatelli, eu estava dizendo agora no meu comentário inicial, é bom jogador, um jogador que tem uma transição muito boa, tem um passe muito bom, tem o Paulo Sérgio lá na frente, que é um artilheiro, sabe fazer gol, tem a presença do Ednei, que é um jogador que acabou de conquistar um acesso aí, um jogador experiente, tem a juventude do Pedrinho, que eu tô querendo ver esse menino ter uma sequência nesse time, e olha, Tigrão, eu tô esperançoso que esse time da Ponte comece bem a competição, faça um grande jogo e traga pontos para Campinas. E você, Tigrão? Também. Estou esperançoso, sim. Acho que é muito positiva a permanência de boa parte do elenco da última temporada, entre aspas, né? Porque ela invadiu 2021. Ô, Gleger, e você sabe onde é que está o Luiz Flávio de Oliveira? Não. No VAR, em Novo Horizonte. Dá uma olhada que faz, hein? Vinícius Furlan é o apitador, esse é o detalhe que eu gostaria de colocar aqui. E quanto ao comportamento tático e técnico, a gente vai dando os pitacos aqui com a bola rolando. Mas o Campeonato Paulista tem VAR em todos os jogos. E hoje, o Vinícius Furlan é o árbitro central e o Luiz Flávio de Oliveira é o cara do VAR. Fica na sombra, portanto, o Luiz Flávio de Oliveira, que é um dos melhores apitadores do Brasil. Eu só espero que o VAR no Campeonato Paulista pela primeira vez contribua e não atrapalhe, e que ele não seja VAR-mengo. Vai rolar a bola em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando em Novo Horizonte. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. O microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca.
O time da Ponte vem para o campo de defesa lá pelo setor esquerdo com o Juan Renato para Yuri. Vem pela meia canhota, o time da Ponte se a sangue, vai para o campo de ataque com Moisés. Domina, partiu no bico esquerdo da grande área, rolou atrás, chega na frente, o time da Macaca tira, afasta lá atrás, de qualquer jeito, Edson Silva. A bola caiu lá pelo setor esquerdo, o Camilo dominou, pé direito, disparou para o gol, tirou Edson Silva, a bola subiu, caiu lá na frente, ficou com o Paulo Sérgio, não ficou, tira lá atrás, afasta a defesa do Novo Horizontino e vem no contragolpe. Lançamento, Murilo Rangel se manda lá pela ponta canhota, recolhe, faz o passe, vem por dentro pela meia esquerda no campo de ataque, Danielzinho levantou a bola na área, muito comprida para Genison, ela vai para fora, mas houve um desvio, é escanteio para o Novo Horizontino bater. É o primeiro escanteio do jogo para o Tigre de Novo Horizonte, na tentativa do Danielzinho, a bola desviou no Ednei e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Novo Horizontino, camisa número 11, Danielzinho na bola. Danielzinho vem para a bola para fazer a cobrança do primeiro escanteio a 2 minutos desse primeiro tempo. Zagueirada do Novo Horizontino lá para dentro da grande área. Edson Silva e Bruno Aguiar. Autorizado, Danielzinho, pé direito, levantou na área, vem de soco, tira Luan. A bola voltou, toque, subiu Luan, pega firme, sem rebote, Lupi. Luan, que pela primeira vez está no gol da Ponte Preta na equipe profissional. Veio para o time sub-23 e é o único remanescente dessa equipe que acabou ainda em 2019. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Detalhe no ar. Perguntaram para o especialista. Nossa, me arrepiei aqui agora. O que você achou desse munhecaço pra cima aí, Gleger? Ele acabou errando o soco, né, Tigrão? Acabou errando o soco, jogando a bola pra dentro da área, mas tá no script, né? Primeiro jogo, a tensão emocional. Então, eu acho que... Aí depois deu tudo certo. Mas não precisava começar assim, né? Exatamente, mas... Não deve estar sendo fácil. Esses minutos iniciais aí geram desconforto, mas depois que deu tudo certo ali, o lance dá aquela respirada e vamos pra frente. Os 15 minutos, né, Gleger? 15 minutos iniciais, você exatamente. Que um dia estreou. Também muito jovem, saindo da base no time do Guarani. Os 15 minutos são fundamentais. Se não tomar nenhum gol, se não falhar nos primeiros 15 minutos, aí a coisa dá uma sentada, né? Exatamente. O que é importante, né? Vai lá, Batistão, Novo Horizonte. E vem, domina, ajeitou Danielzinho, pé direito, bateu pra fora pela linha de fundo. Queimou pro gol da intermediária, Danielzinho, a bola saiu à direita, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta pro time Ponte Pretano bater, Antônio Lupi. E foi uma bobeira da Ponte Preta que acabou perdendo a bola ainda no seu campo de defesa. O Danielzinho tinha outras opções, arriscou o chute de fora da área. A bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado. Pois não, Gleger? Não, só pra dizer que é importante também o pessoal da defesa ali passar moral pra ele, né? Vamos lá, tranquilidade. Principalmente os mais experientes, o Juan Renato, o Ednei, o próprio Apodi também. Que é aquilo que você disse. Os primeiros 15 minutos aí, dá uma mexida com o emocional, depois dá aquela sentada e segue o jogo. Domina o time da Ponte, vem Moisés, saiu, vem por dentro, rolou na área, partiu, pé canhoto, uma bomba! Afasta Giovani, mandou pra fora pela linha de fundo. Moisés dominou, rolou, tocou na área, Pedrinho queimou de pé da canhota com os pés. Giovani tirou, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio.
Escanteio para Macaca bater. Bom passe do Moisés, boa finalização do Pedrinho, o escanteio já cobrado. Escanteio cobrado, a bola lançada para dentro da grande área, vem para disputar a bola de cabeça, toca Moisés para fora pela linha de fundo. Aliás, o Paulo Sérgio, a bola saiu, tiro de meta para o Novo Horizontino bater. E o Paulo Sérgio é muito parecido com o Moisés Batista. Desejo sorte a você. Eu discordo. Eu acho que o Paulo César tá, o Paulo Sérgio e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0. Sim, acabou, hein? De virada, São Bento 1, Mirassol 2, a largada do Paulistão 2021. Amanhã, 18 horas em Bragança, Red Bull Bragantino e o Corinthians. Olha o Charutinho, alô Charutinho e todo o pessoal da Rua Moscou. Vesgão, Galo, Niel, Cidinha, Amélia, Paulinho Coxinha, Bode, Serjão, Davi, Romário e ele, o fora de esquadro. E o craque do jogo, todas as transmissões têm o craque do jogo eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Ganha almoço ou jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. Comecinho do jogo, placar de 0-0. E aí, Gleger, plataforma tática, como é que começa o time da Macaca em Gleger? Olha, Batista, estou gostando da postura tática, principalmente. É o mesmo esquema, né? 2 linhas de 4, o Camilo um pouco mais à frente ali com o Paulo Sérgio. O Moisés aberto pelo lado esquerdo, o Pedrinho pelo lado direito, mas tem uma alternância desses dois para tentar confundir o miolo de zaga do Novo Horizontino. Acho muito plausível e acho que a Ponte começou bem no jogo. E para você, Tigrão, comecinho da partida, o desenho tático. Moisés ocupa o lado esquerdo e o Pedrinho o lado direito, hein, Tigrão? É o negócio do ponta esquerda destro e o ponta direita canhoto, né? Sinal dos tempos. O Pepe foi o maior artilheiro da história do Santos. Canhoto jogando do lado esquerdo, canhão da Vila. Maior artilheiro do Santos, porque o outro lá não conta. O outro é extraterrestre, como gosta de dizer o próprio Pepe. Agora tem esse modismo aí de inverter os pontas. O destro do lado, né, esquerdo e o canhoto do lado direito. Vamos ver. Eu gosto também, eu acho que é um modismo, mas ainda acho que rende mais o cara chegando no fundo com a perna boa para cruzar. De qualquer forma, a Ponte começa com personalidade a partida, bem posicionada, muito ao estilo do Fábio Moreno, extremamente organizada. Novo Horizontino assanhado, já foi uma vez, mas a Ponte está bem no jogo, é muito cedo ainda, daqui a pouco a gente fala mais. Agora teve uma cotovelada do Murilo Rangel e o Vinícius Furlan deu a falta, foi cotovelada. E foi em cima exatamente do Pedrinho. Ora, se ele deu a falta porque foi uma cotovelada, estamos vendo agora no replay, aliás foi com a mão no rosto, e ele deu a falta, por que ele deu só a falta e não deu o amarelo? Interrogação. Lembrando que tem VAR, né? Tem VAR, portanto, o VAR não chamou a atenção desse lance, portanto, significa que não foi lance para cartão amarelo e nem vermelho. Acho que o rango lá foi muito bom e os caras do VAR já dormiram. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Fica na Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
10 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0. Copa do Brasil, grande final amanhã, o primeiro jogo 9 da noite, Arena Grêmio e Palmeiras, jogo da volta, domingo que vem, dia 7 às 18 no Allianz Parque. Obrigado aqui a Fazenda do Gilmar, o Marcos Carvalho, Celso Marque de Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul, a cidade chama Costa Rica, o Nilton Santos, olha o nome de craque, hein? E Bruno de Jaguariúna, o nosso muito obrigado. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar aqui um grande abraço para o Manuel. Manuel é o filho mais novo do Zaidan, Cláudio Zaidan. Cláudio Zaidan, enciclopédia, ele que conhece tudo, não só de futebol, mas de todos os assuntos, está ouvindo a Rádio Bandeirantes neste momento, lá em Uberaba. Uberaba, onde reside o Cláudio Zaidan e também o Manuel. Manuel é fã das transmissões esportivas aqui da Rádio Bandeirantes. Alô, Manuel, um grande abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Eu adoro os seus palpites quando você participa do programa da Rádio Bandeirantes junto com o Zaidan. Um grande abraço para você, muito obrigado, querido. Manuel sabe mais do que o pai. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Toca a bola no campo de defesa o time da Macaca. Vem Ednei, ele que está aparecendo na defesa, ganha, portanto, a camisa titular. Bate de perna direita, lançamento comprido para Apodi, não conseguiu chegar. Chegou na falha do zagueiro, dominou Apodi, entregou de graça. Chega lá atrás para afastar Paulinho, a bola vai para fora, para a linha lateral. Saiu em cobrança de arremesso. Está o Danielzinho tentando ganhar na miguelagem, mas o Bandeira apontou arremesso lateral para o time da Macaca e não para o Novo Horizontino. É pela direita no campo de ataque, vem para a bola para fazer a reposição pela direita, Podi, autorizado, levantou na frente para Camila, a bola volta pela direita, Ednei toca, levanta no campo de ataque, subiu de cabeça lá atrás, Guilherme Queiroz para afastar. Novo Horizontino vem para o campo de ataque, dominou Murilo Rangel, lançou na área para Gênison, limpou, tentou bater, não conseguiu, a bola vai à linha de fundo, ele recolheu, tentou cruzar para trás, tocou no zagueiro, a bola saiu, foi embora. Pela linha de fundo, é escanteio para o Novo Horizontino bater. Mais um contra-ataque do Tigre de Novo Horizonte, puxado pelo Murilo Rangel, que deu passe para o Gênison, que quando fez o cruzamento, jogou em cima do Rua Renato. É o segundo escanteio do Novo Horizontino na partida. Vem pra bola o Novo Horizontino para fazer a cobrança de escanteio. É pela direita o time da Ponte retraído neste momento. Tomando posição Murilo Rangel. Arma canhota. Jogadores do Novo Horizontino povoando a área. Murilo Rangel levantou na área. Tauan vem de cabeça, tira. Mandou pra fora pela linha de fundo. É novo escanteio pro Novo Horizontino. Mais um pela direita, é o terceiro do Novo Horizontino. De novo, Murilo Rangel na bola. Murilo Rangel vai pra bola, arma, aperta a canhota, partiu, bateu, levantou no primeiro pau. Vem lá atrás, a Paulo Sérgio de cabeça para afastar, tira, a bola continua viva dentro da grande área. Dominou lá pela ponta direita, Murilo Rangel bateu cruzado na área, tira. Outra vez Dauan, mandou de joelho, a bola para fora pela linha de fundo em escanteio. Novo escanteio pro Novo Horizontino bater. De coxa o Dauan pôs pela linha de fundo. Quarto escanteio do
do Novo Horizontino, Rangel. Rangel, pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, a bola vai embora para a linha lateral, desvio lá dentro da pequena área, tirando e afastando, arremesso lateral, é pela esquerda, arremesso pertence à equipe do Novo Horizontino, vem para a bola tomando posição Paulinho para fazer a reposição na marca de 15 minutos, 15 do primeiro tempo, placar de 0-0, autorizado, capitão do Novo Horizontino para fazer a reposição, Rangel na área, Paulinho levantou na área, subiu lá atrás, direito de cabeça para afastar, a bola sobrou com o Novo Horizontino, desperdiçou, vai para a linha lateral, é arremesso pela direita para Macaca bater, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15:50, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo. É o Paulistão 2021, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, amanhã, 19 horas, vai ser no Canidé, Santo André e Santos. Olha, do bairro do Livramento, lá de Socorro, o Adriano, a Leia, a Adriele e o João Lucas. Alô, Eduardo Pai e Juninho Filho, nosso muito obrigado. E o Plim, do Jardim Garcia, conseguiu as duas musiquinhas pro Tigrão. Aquela do Guarani da Ponte, que ele fez menção no Concentração. Obrigado, Plim, P-L-I-M, Plim, do Jardim Garcia. Rádio Bandeirantes. Danielzinho, cobrança de escanteio no primeiro pau. Tira lá atrás a defensiva dos times da Macaca. A bola volta no rebote com o Novo Horizontino. Danielzinho, pé canhoto, cruzou na área. Subiu lá atrás. Ednei de cabeça, afasta. Murilo Rangel pegou a bola. Chegou o Camilo. Chegou Vini Locatelli para afastar. A bola caiu lá pela direita. Felipe Rodrigues de perto da direita. Cruzou na área. Lá atrás Ednei para afastar. A bola voltou pela direita. Olha outra vez o time do Novo Horizontino. Vem pra bola. Pé canhoto, Barba, bateu pro gol, pega Luan, bateu de canhota, Luan pegou firme, sem rebote, Antônio Lupi. A finalização do camisa número 7, o Guilherme Queiroz, que é um dos remanescentes da equipe do Novo Horizontino, conquistou acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. No meio do gol, o Luan facilmente fez a defesa. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina Juan Renato no campo de defesa, trabalha na quarta zaga, recolhe, domina, entregando para Ednei, volta para Juan Renato, ele recebe para fazer o passe, fica indeciso, devolve a bola pela direita para Ednei. Detalhe. Ednei bate de perto da direita para Podista, muito recuado no campo de defesa, lá atrás recua ainda mais, tocando para Luan, ele sai jogando com os pés lá dentro da grande área, detalhe no ar. E é curioso, né, esse confronto Ednei e Gênison, os dois foram companheiros no Cuiabá na Série B do ano passado. Camilo toca a bola soltando no campo de ataque, vem para Paulo Sérgio, partiu, vai para a bola, Moisés, pé direito, bateu, catou, largou, Giovani! Em dois tempos, Moisés virou da esquerda para a direita e bateu pro gol. A bola rodando cheia de guizos, esquentou as luvas do Giovani, usou dois tempos para pegar e depois pegou em definitivo Antônio Lupi. O chute forte do Moisés de fora da área, arriscou ali, pegou bem na bola, ela foi queimando a grama e o Giovani passou um susto porque fez a defesa, a bola passou no meio das pernas, mas depois conseguiu agarrar a bola. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, chame no zap 999 47 19 80. Cima do time da Ponte, vem pra bola, Camilo, levou pro fundo, bateu cruzado na área, chega pra tirar.
Preta. Afasta o zagueiro. Tira Dilson Goiano, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Mais uma jogada pelo lado esquerdo do ataque da Ponte Preta. Tentativa do cruzamento do Camilo. A Macaca ganha escanteio. Escanteio cobrado, se manda, vem Camilo, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás Edson Silva para afastar. A bola caiu no rebote com Camilo, foi dominar. O árbitro parou, marcou falta. Chegada do Danielzinho que reclama, não tem cartão, apenas a falta, bola parada, a falta para Macaca bater Antônio Lupin. A falta em cima do Camilo que ficou com o rebote, o Danielzinho fez a carga nas costas do camisa 10 e capitão da equipe da Ponte Preta. A bola vai ser levantada na área, tem Camilo, tem Yuri, são os candidatos para a cobrança e os grandalhões da Ponte estão dentro da área do Novo Horizontino. Falta pela meia esquerda no campo de ataque, vamos ver quem é que vem. Autorizado Camilo, rolou. Levantamento, a bola na área, subiu lá atrás, Giovani pega firme com enorme tranquilidade. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem embora o time da Ponte, dominou, penetrou na área, vem para Paulo Sérgio. Bateu de joelho, Moisés fez uma grande arrancada. Ele veio penetrando como uma faca na manteiga. Levou para cima da marcação, mas se desequilibrou, caiu. A bola sobrou com o Paulo Sérgio, foi bater, pegou de joelho. E aí pegou com enorme facilidade Giovani para firme defesa Antônio Lupin. Valeu pela pressão da marcação da Ponte Preta, marcação alta. O Camilo conseguiu recuperar a bola junto com o Moisés. Tinha possibilidade de fazer o toque para o Paulo Sérgio. No rebote a bola pegou no braço do Paulo Sérgio e por isso o árbitro marcou a falta a favor do Novo Horizontino. E esta semana no programa Os Donos da Bola para a região de Campinas, para quase 8 milhões de pessoas. Os donos da bola, 12:30 na tela da Band. Fizemos uma entrevista ao vivo, claro que à distância, né? Pelo Skype, com o técnico da Ponte, o Fábio Moreno. Respondeu várias perguntas, inclusive a questão de usar dois canhotos, o Juan, Renato e Rayan. E aí, eu fiquei com a sensação naquela entrevista de que se ele fosse usar o Ednei, quem sairia do time seria o Rayan. E aí o Gleger e o CH que estavam no programa até contestaram, falou, jamais. Quem tiver que sair do time vai ser o Juan Renato e não o Rayan, que é muito mais jogador do que o Juan Renato. E aí, Gleger, a minha sensação, o meu sensodômetro, se é que existe isso, estava em dia, hein, Gleger? Estava em dia mesmo, estava em dia. Mas olha, Batista, eu mantenho aí a minha colocação. Na minha opinião, o Rayan, bem claro, bem fisicamente, bem na parte técnica, clinicamente bem, para mim ele é mais jogador que o Juan Renato. Mas aí é a escolha do treinador e por enquanto, sistema defensivo da Ponte bem posicionado, bem sólido. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, quase 23 já do primeiro tempo. O tempo está correndo muito rapidamente. 23 agora, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0, Edu. E o primeiro jogo acabou, a grande largada foi em Sorocaba, São Bento 1 de virada, Mirassol 2. Amanhã, 19 horas, Morumbi, São Paulo e Botafogo de Ribeirão. E na segunda-feira, 19 horas no Brinco, Guarani e Ituano. Alô, Grimaldo da Vila Boa Vista, família Marinheiro de Jaguariúna e o Silvio Fratini do Jardim Chapadão. O nosso muito obrigado. Bandeirantes. Domina o time da Ponte, vem Moisés para Camilo, virando por dentro pela meia esquerda para Vini Locatelli, ele gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação, abriu lateralizando o jogo para Moisés, tocou para Camilo, pé direito, bateu, a bola tocou no corpo do adversário, voltou, subiu Adilson Goiano para tirar, a bola volta com o time Ponte Pretano no campo de ataque pela esquerda para Carte 0-0, bola recuada, vem para Juan Renato,
Murilo. Domina soltando para Ednei pela direita. Ele recebe a marcação de Murilo. Rangel é obrigado a recuar. Toca lá atrás da entrada da grande área. Domina no campo de defesa. Luan pela direita. Luan está jogando por quê, hein? Para quem não acompanhou aí, né, as explicações, as suas explicações pela ausência de Igor Vinhas. Por que o Luan, jogador da base, está jogando, hein, Lupi? Porque o Igor Vinhas, que é o reserva imediato do Ivan, que se recupera de uma cirurgia no punho, o Igor Vinhas e o Gui, que é o reserva do Igor Vinhas, apresentaram sintomas de gripe e foram retirados da delegação. Luan titular hoje e o Pedrão, também da base, na reserva. Danielzinho sai jogando lá atrás do campo de defesa, recua lá para dentro da grande área. Edson Silva bate, levanta no campo de ataque, a bola não passa. Chegou Ednei para tirar, afasta. Danielzinho pega para o rebote, domina, entregando para Dilson Goiano. Ele recebe na cabeça do círculo central, abrindo o jogo pela direita para Felipe Rodrigues. Volta pela meia, o time do Novo Horizontino com dificuldade para sair jogando. Paulo Sérgio na frente, marcando a saída de bola. Pela esquerda vem Paulinho, bate, levanta no campo de ataque para Danielzinho. Tentou girar em cima da marcação, perdeu a bola. Chega lá atrás, Ednei, afasta, a bola vem pela direita. Domina Paulo Sérgio, abrindo na lateral, no campo de ataque, na passagem de Pedrinho. Recolheu o menino da base, toca o jogo, vem por dentro, tentou Dauan fazer o lançamento na entrada da grande área. Chega lá atrás para tirar Bruno Aguiar, o craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. Tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Churrascaria Sulina. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0. Catarinense, Chapecoense, Avaí adiado, motivo Covid, e acabou. Juventus 2, Criciúma 0. Repito, no Catarinense. Alô, Giovani de Itatiba, Renato Filho do Jardim Elisa, Jaguariúna, e ela está aqui conosco, como sempre, nosso muito obrigado. Arrasa o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Bandeirantes, AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, você vai me ver narrando o jogo. Macaca está empatando no início do Campeonato Paulista em Novo Horizonte. Juan Renato domina do campo de defesa. Rolando, vem por dentro. Vini Locatelli trabalha, faz a transposição da bola pela meia direita no campo de ataque para Paulo Sérgio, muito recuado. Joga para dentro do círculo central para Pedrinho. Volta para Vini Locatelli. Ele trabalha de perto à direita. Esse é o Vini Locatelli da Chapecoense. Recua tocando no campo de defesa. Vem Yuri pela esquerda, por dentro, soltando pela meia canhota. O time da Ponte tenta levar. Lançamento de Paulo Sérgio, abriu na lateral pela esquerda para Moisés, para Paulo Sérgio, para Camilo. Ele domina com dificuldade e volta, toca errado, mas erra também. O Novo Horizontino sobra com Yuri. E Yuri abre os braços, todo mundo marcado, ninguém se desloca. Ele devolve a bola na ponta pela esquerda para Moisés, marchando o campo, se manda, vai embora, limpou, carregou, levou na perna direita. Yuri passou pedindo para ele, partiu, pé canhoto, levantou na área, desvio lá atrás, a bola tocou em Felipe Rodrigues, vai embora, para fora pela linha de fundo, em escanteio para Macaca bater. E a Ponte tenta as jogadas pelo lado esquerdo. Moisés para Yuri, fez o cruzamento.
cruzamento, a bola explodiu no Felipe Rodrigues e se perdeu pela linha de fundo. Mais um escanteio para Macaca, Yuri e Camilo, os dois jogadores. O Yuri foi embora, Camilo na bola. Camilo vem para a cobrança de escanteio. O time da Macaca vai povoando a área do Novo Horizontino. Partiu Camilo, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, Edson Silva de cabeça, afasta, tira. Rebote, sobra com o time da Ponte. A bola recuada, vem para Luan. Abandona a sua área de confinamento para dominar a bola com os pés. 29 minutos. A Ponte vai para cima do Novo Horizontino. A bola dominada no campo de defesa. Ednei fica meio indeciso, não sabe se lança, o que faz com a bola. E aí recua tudo lá para dentro da grande área com Luan. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 0-0, é tempo de análise no seu rádio. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Quem está melhor, estamos nos aproximando dos 30 minutos, 0-0 em Tigrão. Não tem ninguém melhor não, o jogo é muito ruim, o jogo tecnicamente sofrível. E tem uma anomalia aí no time da Ponte, né? O Paulo Sérgio, o 9... tá vindo buscar, e o 10, que é o Camilo, que até agora você falou o nome dele só em bola parada. Aliás, nossa, o Paulo Sérgio mandou o juiz comer tomate cru, hein? Tem que tomar cuidado com isso daí, às vezes, né, dá errado, dá ruim. Então o Camilo, quando a bola tá em movimento, vai lá, Batista, não deu nada. Quando a bola tá em movimento, fora a bola parada de escanteio de falta, o Camilo está sendo lançado pelo Paulo Sérgio. Eu não vou muito em cima de número de camisa, não. Mas o 9 está lançando o 10. Tem alguma coisa errada ou eu é que estou errado? Olha, eu lembrando assim, né? Eu gostaria até de ouvir os companheiros, mas em outras equipes que o Paulo Sérgio jogou, ele é assim mesmo. Ele faz esse tipo de trabalho. Ele não é aquele centroavante fixo. Ele é um homem de movimentação. Ô, Batista. Chegar vindo de trás. Então ele está fazendo na Ponte Preta aquilo que ele fez em outras equipes por onde ele jogou, inclusive na última apresentação dele, né? Na última equipe que foi o CSA, ele jogou assim, né, Lupe? Ele jogou assim. Ele é um 9 que não fica, e na apresentação dele ele também disse isso, ele não fica parado dentro da área, ele se mexe muito, ele deu o passe, ele também participou de lances com o Moisés do lado esquerdo, com o Pedrinho do lado direito, mas também tem chegado bastante na área, então, chegado pouco, perdão, na área, mas esse é o Paulo Sérgio, ele anda muito ali pelas regiões do ataque do Ponte. Não, mas tudo bem, mexer é importante, ter mobilidade é importante, mas ele não precisa ser terceiro volante como ele está agora, ó, pode observar. Ele está jogando na intermediária da Ponte. E aí, quem é que vai fazer pressão lá em cima do Bruno Aguiar e do outro zagueiro, que é o Edson Silva? Né? Tá sobrando, por exemplo, o Pedrinho não participa do jogo, a bola não chega nele. Olha lá o Paulo Sérgio parando na intermediária da Ponte. Tem que meter alguém lá dentro. E o Camilo tem que chegar como elemento surpresa. E não haver essa inversão. Tá tudo errado. Ah, mas ele joga assim. Tá bom, então contrata um centroavante. Não é esse o cara. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e bang e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Fica na Avenida Alberto Medaljão 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Moisés domina, sai da ponta, se enfia, vem pela meia, rolando para Locatelli, voltou lá na ponta, agora com Camilo, recolheu o pé direito, cruzou na área para Apodi, fez um movimento de cabeça, a bola passou, foi embora para fora pela linha de fundo.
Saiu em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Esse é o elemento surpresa da Ponte Preta. O Apodi, cruzamento do Camilo no segundo pau, se atrapalhou um pouco com o tempo da bola e cabeceou o ar. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Giovani. Conferindo 33, primeiro tempo, o placar do futebol na Bandeirantes. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha aí, começou a Série A2, hein? Lá em Rio Claro, campeão da Série A3 ano passado 0, Água Santa 2, gols de Bambam e Dadá Belmonte. Amanhã, 10 horas em Sertãozinho e 15 de Piracicaba lá em Sertãozinho. E na segunda-feira, em Urico Mursa, Portuguesa Santista e Portuguesa de Desportos. Domina o time da Ponte na ponta, canhota, Moisés recolhe, recua, chamando Yuri. Locatelli partiu, pediu pela meia esquerda, volta a bola para Dauan, quase no círculo central, abriu na lateral pelo setor direito do campo de ataque para Ednei, meteu o pé direito, cruzou na área, chega Edson Silva. A bola vai embora, para fora, pela linha de fundo, saiu em escanteio para Macaca bater. Quem fez o cruzamento foi o Ednei, zagueiro da Ponte Preta, mandou a bola para dentro da área, de coxa, o jogador do Novo Horizontino acabou afastando o perigo. Escanteio para Macaca, é o quarto escanteio da Ponte no jogo. Camilo, camisa 10 na bola. Camilo, camisa 10, vem para a cobrança de escanteio, 35 do primeiro tempo, 0-0. Zagueirada da Macaca na área, Camilo, pé direito, levantou na área, chega de cabeça, a bola foi embora, para fora, pela linha de fundo. Juan Renato estava na área, mas houve um desvio antes da bola sair. É novo escanteio para Ponte Preta cobrar. Quinto escanteio da Macaca, mais um pelo lado direito e mais uma vez Camilo na bola. Camilo vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio, coloca a redonda no quarto de círculo, autorizado, zagueirada da Macaca lá dentro da grande área, partiu Camilo, pé direito, levantou no segundo pau, subiu da única cabeça, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo, mas o árbitro já pegava uma falta, é isso, Lupi? Eu acredito que ele marcou ali o tiro de meta, né? Na cobrança de escanteio do Camilo. Ah, não, ele pegou a saída da bola na hora da cobrança do Camilo, foi o assistente. A bola fez a curva por trás do gol, portanto, tiro de meta para o goleiro Giovani, lance impugnado. É, o André Aranha, grande repórter em Campinas, dizia que a bola fez a curva da banana. Spider-Man. O craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar o jantar com direito a acompanhante na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. Domina, vem pro jogo Gênison na entrada da grande área para Murilo Rangel, voltou a bola pela direita, Guilherme Queiroz bateu, vai embora para fora pela linha de fundo, queimou de pé direito, a bola subiu, saiu, tiro de meta para Macaca bater. Guilherme Queiroz mais uma vez arriscando de fora da área, pegou muito mal, ela passou por cima da meta do Luan, que vai para a cobrança do tiro de meta. Rocha Autopeças, há 28 anos as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 37 minutos passados, primeiro tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Manda um abraço, Batistão, pro pessoal que está acompanhando pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Fazenda do Gilmar em peso, acompanhando a transmissão. E lá em Santa Catarina, o Chu, empresário do Moisés, está ligadinho na transmissão também. Domina Locatelli, tocou lá pelo setor esquerdo no campo de ataque para Camilo, domina marcheando o campo, recua, vem para Yuri, levou no campo de ataque, fez o lançamento dentro da grande área, partiu Pedrinho, pé canhoto, bateu pro gol, a bola desviada, vai embora, para fora pela linha de fundo, Felipe Rodrigues tira mais uma, é escanteio para Macaca bater. É o sexto escanteio da Ponte Preta só no primeiro tempo. Lado esquerdo
esquerdo, tentativa do cruzamento, Pedrinho chutou e foi travado pelo jogador do Novo Horizontino. Camilo, mais uma vez ele na cobrança do escanteio. Camilo vai pra bola, pra cobrança de escanteio, bola no quarto de círculo, partiu o pé direito, levantou a bola fechada, subiu Giovani, tirou a bola, voltou o Apodi, pé direito, bateu pro gol, a bola tocou na defesa, voltou, reboteada, sobra com o time do Novo Horizontino, arma o contra-golpe, rapidamente saindo com Felipe Rodrigues lá pela direita, ele para, gira, a ponte já se recompõe, lançamento errado, Moisés, chega para dominar para o time da Macaca, já tem a posse de bola, soltando o jogo para dentro do círculo central, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, vem Locatelli, meteu o pé direito, abriu lá na ponta, no campo de ataque, se manda, vem Camilo, se aproximou da entrada da grande área, subiu a bandeira marcando impedimento, Camilo estava na banheira, e esta banheira aí não é boa não, hein, Lupi? Essa banheira não é boa mesmo, tendo VAR, o Camilo estava em posição irregular. Gostou da rima? Gostei demais da rima. Olha, você, se quiser, pode até fazer rap. Ô, Batista. Parece o Vinícius de Moraes. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados e preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Batista. E o Giovani desabou, hein, ô Gleger? O que aconteceu aí com o goleiro do Novo Horizontino? É, aquele famoso Miguel, né? Tá levantando já, ela tá se recuperando. Ô Batista, só para fazer uma colocação, inclusive sobre aquele assunto que vocês estavam discutindo aí, né? Sobre a recomposição do Paulo Sérgio, depois o Camilo. O que está acontecendo é que o Paulo Sérgio, ele tem uma recomposição mais rápida. Nós vimos agora nesse lance aí, né, que o Camilo ele bateu o escanteio, o Paulo Sérgio, que estava na jogada aqui já na recomposição, e depois que a ponte retoma a bola e o Camilo está impedido lá na frente. O Camilo está demorando demais para vir fazer essa recomposição. É claro, isso é aceitável. Primeiro jogo da temporada, a carga que foi dada aí na pré-temporada, todos nós sabemos que é muito pesada. Inclusive eu perguntei isso pro Fabinho no programa, né, sobre a carga física dada sobre o time. Então é absolutamente aceitável. Mas o que está acontecendo é isso. E em alguns momentos as linhas da ponte não estão bem postadas, não estão assim agrupadas. Por isso que está tendo algum problema de recomposição. Então só para fazer uma colocação. Claríssimo. A Ponte joga com 3 meio-campistas. Um deles é o Paulo Sérgio e joga com 3 atacantes. Um deles é o Camilo. Houve uma inversão entre Camilo e Paulo Sérgio. Treinou assim? Vamos ver se dá certo. Mas o Paulo Sérgio está recebendo a bola na linha média. O Locatelli tem um bom passe, mas é segundo volante, aquele cara que pisa na bola, tal, toca para lá, toca para cá, às vezes lateral. E o Camilo, que é um cara que tem um passe vertical, eu acho que deveria jogar um pouco mais próximo do meio-campo e não enfiado lá sem participar do jogo. Para mim tá errado, mas vou esperar, é primeiro jogo apenas e acho que houve uma inversão aí de função dentro daquilo que era a nossa expectativa, sem ter visto os treinamentos. Em função, uma inversão de função entre Camilo e Paulo Sérgio. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0. Sim, amanhã, 9 da noite, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Arena Grêmio e Palmeiras. Um abraço, deixa eu ver aqui. Vai, Batistão. Domina o Murilo Rangel, abriu na lateral, Paulinho, pé canhoto, olha o Novo Horizontino, cruzou na área, chega lá atrás, tira Locatelli, a bola voltou, dominou no campo de ataque, Danielzinho
abriu na lateral para Felipe Rodrigues. Partiu, chegou, tentou girar em cima da marcação. Tira Yuri. A bola vai embora para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Felipe Rodrigues vai mandar essa bola na área. Vai usar a força do braço. 4 do Novo Horizontino na área da Macaca. Felipe Rodrigues levantou na área. Subiu de cabeça para tirar. Afasta lá atrás, tirando e afastando o Locatelli. A bola saiu, é escanteio. Ele ainda tentou evitar que a bola pudesse transpor a linha de fundo, não conseguiu, é escanteio para o Novo Horizontino bater. É o 6º escanteio também do Novo Horizontino no primeiro tempo, escanteio pelo lado direito, já cobrado. Já cobrado o escanteio, a bola vem com Murilo Rangel, domina pela direita, Barba, pé direito, cruzou na área, tira, afasta lá atrás, a defesa, a bola volta, sobra pela esquerda, a bola aberta pela ponta direita, se manda, vem Murilo Rangel, pé canhoto, cruzou na área, Locatelli, tira. Reboteada, a bola sobrou com Camilo. Armando, rápido contra-golpe, lançou na ponta pela esquerda, se manda. Vai pra dentro da grande área, penetrou, vai pra bola. Moisés dominou, pé direito, bateu, é gol! 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 Na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo, num contra-golpe gigante, partiu na velocidade, na triangulação por dentro, com a participação de Locatelli e Paulo Sérgio. A bola lançada para Moisés, ele dominou quase na entrada da grande área, num drible espetacular, girou, serpenteando, saindo da marcação com a habilidade de pé direito, bateu cruzado firme, mandou a bola no fundo do gol do Novo Horizontino. Ela bateu lá dentro e fechou. Um golaço do Moisés. Moisés, habilidade, velocidade, controle de bola. Bateu para fazer um golaço. Mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Examada Ponte Preta. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Moisés, 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 camisa 21. Abre o placar em Novo Horizonte. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Contra-ataque de manual da Ponte Preta. O Camilo ficou com a sobra da bola e deu toque para o Moisés, que usou a velocidade. Deu um passe apenas para o Paulo Sérgio, que devolveu para o Moisés. Ele deu um drible desconcertante em cima do Paulinho. Olhou para o goleiro e mandou para o fundo da rede. Moisés marca o primeiro gol da Ponte Preta na temporada 2021. Para alegria da cidade de Morro da Fumaça, em Santa Catarina. Tá no placar do Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino 0, Ponte Preta 1. Apita o árbitro. Terminou o primeiro tempo em Novo Horizonte. Novo Horizontino tem 0. Ponte Preta 1. Golaço de Moisés. Colocou na rede. Vem aí o intervalo inteligente diferente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha aqui. Meregildo do São Bernardo, a parte de cima. Doutor Márcio Rossato do Cambuí. Dentista, meu amigo Márcio Rossato. Um abraço para você, saudades do amigo. O 1351 diz que vai ser 3-1 para a Ponte. E um beijo para Sofia Luísa. Sofia Luísa é a princesa da casa. Ô, princesa Sofia. Um beijão do tio Du pra você, viu? O Ditinho de Tupã e o Carlos Santos, narrador esportivo lá de Bragança, mas não é Bragança Paulista, é Bragança lá no Pará. Bragança no Pará. Lupe, a Ponte joga com Luan no gol, Apodi, Ednei, quem mais, hein, Lupe?
Tem Juan Renato e Yuri, Dauan, Vini Locatelli, Camilo, Moisés, Pedrinho e o Paulo Sérgio. Estreando esse menino Luan, que é o quarto goleiro, porque Igor Vinhas e o Guilherme estão com sintomas de gripe. O Ednei, zagueiro, veio do Cuiabá estreando. O Vini Locatelli estreia, veio da Chapecoense. E o Paulo Sérgio veio do CSA. Mas o gol foi do Moisés, ô Zorzinho. Todo mundo dizendo aqui que Moisés... muito melhor que o Washington e o William Batoré. E aí, Zorzinho? Olha, Edu, eu gostei do primeiro tempo. É claro que o jogo foi assim, truncado, né? Um jogo amarrado ali no setor de meio de campo. Mas isso é absolutamente normal, né? É a primeira partida. O pessoal chegou da pré-temporada, se eu não me engano, na quinta-feira. Depois o Lupo me corrige se eu estiver errado. Mas na pré-temporada é dado uma carga excessiva, né? Eu perguntava, inclusive, pro Fabinho Moreno sobre o aspecto físico. E isso é absolutamente normal. O pessoal ainda tá meio travadão, né? Tá meio ainda precisa os jogos, os treinamentos agora que serão mais focados para o ritmo de jogo. Então, isso daí vai soltando o pessoal, vai liberando, como gosta de dizer o CH, vai soltando a muscula, né? Mas olha, Edu, tem alguns números aqui da Ponte. A Ponte terminou o primeiro tempo ganhando 1-0, com 54% de posse de bola. E olha o detalhe, Edu, ela trocou 239 passes. E sabe qual a precisão de acerto? 90%. Né? E isso é importante demais, porque você ainda não está no seu ápice da forma física. E você fica errando passe, correndo atrás, você vai se desgastar no jogo. E a Ponte faz isso com maestria, põe a bola no chão, toca. Só tem um detalhe que o Fabinho tem que ajustar agora. Eu dizia agora há pouco aí no comentário durante a partida, que as linhas, aparentemente, elas não estão tão próximas. Por quê? Porque a recomposição do Camilo está lenta, a recomposição do Pedrinho está lenta, então precisa ser um pouco mais rápido, porque você joga com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. Então quem vem fazer essa recomposição do Camilo está sendo o Paulo Sérgio. Por isso que em alguns momentos a gente percebe o Paulo Sérgio fazendo um papel de meia, porque o Camilo está demorando para vir ali na recomposição e a Ponte tem roubado a bola muito rápido. Tô gostando demais do Ednei. O Ednei é um baita de um zagueiro, hein? Personalidade, segurança, firmeza lá atrás. Isso é importante demais pro sistema defensivo. Na minha opinião, viu, Edu, a Ponte tá bem. Tá? É claro que algumas limitações, e isso é absolutamente normal pela primeira partida. Tem tudo para ganhar o jogo. Porque o que é o mais importante tá organizado, que é a primeira linha. Né? O Ednei está muito bem no jogo, o Juan Renato sem comprometer, os 2 laterais, o Apodi um pouco mais agudo, mas o Yuri sempre com a mesma característica, primeiro defende e depois sai para dar uma assistência sempre por trás ali, mas na marcação sempre muito consciente e sempre muito correto essa primeira linha. Então, nesse aspecto eu gosto muito da Ponte. Fabinho, só ajustar essa recomposição, esse agrupamento das linhas para que a Ponte não tenha dificuldade dentro do jogo, Edu, mas para mim tá muito bem. E no banco a Ponte tem Pedrão pro gol, Thiago Lopes, Leonaldi, Jean Carlos, Papafaye, Igor Maduro, Rayan, João Veras, Bruno Michel e Thales. É isso aí. Ponte vencendo 1-0, o gol do Moisés, marcado aos 44 minutos. E a grande largada aí do Paulistão foi lá em Sorocaba. De virada, o São Bento perdeu. São Bento 1, Mirassol 2. Amanhã, 18 horas, lá em Bragança, Red Bull Bragantino e Corinthians. 19 horas, amanhã, Canidé, Santo André e Santos. 19 horas, Morumbi, São Paulo e Botafogo de Ribeirão. Também às 19 de amanhã, no Brinco, Ferroviária e Inter de Limeira. O manda da Ferroviária, mais problemas lá em Araraquara, está em lockdown. Então veio para o Brinco a partir da Ferroviária e Inter de Limeira. O Guarani estreia na segunda-feira, às 19 horas, Guarani e Ituano. E na quinta-feira tem Palmeiras e São Caetano no Allianz Parque, às 19, porque o Palmeiras está na final da Copa do Brasil. E amanhã, às 21, gente, o jogo é 9 da noite, amanhã, domingo. A CBF mudou de novo. Rio Grande do Sul requisitou, levanta Rio Grande, se pediu uma ordem na Arena Grêmio, Grêmio e Palmeiras amanhã, 9 da noite, o jogo da volta no outro domingo, dia 7 de março, às 18 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio. Meus amigos, intervalo, hein? Gol do Moisés, Novo Horizontino 0, Ponte 1, já,
o Tigrão vai falar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12 horas e 30 minutos. Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Edu Pinheiro. Atenção, Guido, São Bernardo, parte de cima, as filhotes aqui, netos, Maiara, Michele, Vitória, João Vitor, mandou aqui uma foto da família, muito bonita a família, grande Gui, grande ouvinte lá do São Bernardo, parte de cima. Mas como é que foi esse gol da Ponte aí, hein, amigo Batista? Armando, rápido contra-golpe, lançou na ponta pela esquerda, se manda, vai pra dentro da grande área, penetrou, vai pra bola, Moisés dominou, pé direito, bateu, é gol! 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 Na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo, num contra-golpe gigante, partiu na velocidade, na triangulação por dentro, com a participação de Locatelli e Paulo Sérgio, a bola lançada para Moisés, ele dominou quase na entrada da grande área, num drible espetacular, girou serpenteando, saindo da marcação com a habilidade de pé direito, bateu cruzado firme, mandou a bola no fundo do gol do Novo Horizontino, ela bateu lá dentro e fez um golaço do Moisés. Moisés, habilidade, velocidade, controle de bola, bateu para fazer um golaço, mandou a bola no fundo do gol, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, examada Ponte Preta, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, Moisés, 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 camisa 21, Novo Horizonte,
Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupe. Contra-ataque de manual da Ponte Preta. O Camilo ficou com a sobra da bola e deu toque para o Moisés, que usou a velocidade, deu um passe apenas para o Paulo Sérgio, que devolveu para o Moisés. Sim, esse foi o gol, portanto, narração do amigo Batista. Oi, Tigrão, intervalo 1-0, gol de Moisés. Em Floripa ele sinalizou, fez 3, mas não terminou por aí, Tigrão. Olha, Edu, primeiro tempo de poucas emoções, felizmente, né, para cumprir a nossa pauta aí, o nosso compromisso comercial, teve esse gol bonito do Moisés, um contra-ataque rápido da Ponte. Agora, fora isso, apenas uma defesa, assim, vamos dizer, de um pouquinho mais de emoção, de intensidade, de grau de dificuldade, do Giovani, num chute do próprio Moisés, onde ele defendeu com os pés. Primeiro tempo de poucas emoções, onde a Ponte mais uma vez mostrou alto grau de organização, ótimo posicionamento. Você percebe que o time joga junto, não existem buracos, né? A zaga não fica exposta, o meio-campo não fica tão distante assim do ataque, mas a Ponte não foi um time contundente. A Ponte não foi um time agressivo. A Ponte jogou tocando, jogou ficando com a bola, jogou em determinados momentos até gastando o tempo, sem, contudo, agredir, conforme a gente imaginava que pudesse agredir a equipe do Novo Horizontino. Já o Novo Horizontino, diante de um time com as suas linhas compactas, teve imensas dificuldades e não deu nem para a gente ver se o Luan é bom de bola ou não. Com os pés, ele que é canhoto, esse é um detalhe importante. Gleger, por exemplo, um goleiro canhoto. Goleiro canhoto é sempre mais elegante, né? Aliás, qualquer jogador de futebol que joga com a canhota é mais elegante. O meia, o lateral, o atacante. É difícil ter canhoto ruim de bola. Existem exceções. Mas goleiros canhotos, para dar um briefing aí, para dar um nível mais ou menos de informação além do que o Google coloca, a gente pode colocar alguns aqui. Cássio do Corinthians é canhoto. Esse está na ativa. Gilmar dos Santos Neves, para muitos o maior de todos os tempos. Campeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62. Canhoto. Gleger Zorzin, canhoto. Luan, goleiro estreando na Ponte hoje numa baita de uma fogueira. Canhoto. Mas não deu para ver se, além da elegância de jogar com os pés, e parece até com alguma habilidade, não deu para ver se ele é bom de bola com as mãos, na saída e tal. Por quê? Porque a Ponte não deixou o Novo Horizontino chegar perto. E para não deixar o Novo Horizontino chegar muito perto, ela também atacou pouco. Tanto é que o contra-ataque fatal, mortal, foi a 44 do segundo tempo. E eu chamo a atenção para um detalhe. Foi a primeira que quem começou a jogada na posição certa, na dele, foi o Camilo. Aí bola vertical e aí o gol da Ponte. Muito bonito do Moisés, que atravessa um bom momento indiscutivelmente. Espero um segundo tempo de mais qualidade, espero a Ponte tão organizada na segunda etapa como vimos no primeiro tempo, e se assim for, ela vai trazer os 3 pontos para Campinas, meu caríssimo Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. E vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca!
Camilo, a Ponte vence. Golaço de Moisés, 1-0. Bola no campo de defesa, Locatelli mata no peito de cabeça, recua para Juan Renato. Ele recua ainda mais, joga dentro da grande área. Luan sai jogando com os pés pela direita no campo de defesa, vem lá de trás para fazer o passe, toca, bate de perna direita, Ednei levantando no campo de ataque. A Ponte tem dificuldade para sair da marcação, placar de 1-0. Vem pro jogo, se manda Pedrinho, faz o passe pela esquerda, Yuri, lançamento, bola aberta para Moisés, autor do gol, ele está em estado de graça. Para Dauan, para Locatelli, abriu na ponta para Moisés, ele dá um tapa por dentro para Camilo, abriu para Moisés, pé canhoto, cruzou na área, chega lá atrás para tirar, afasta Edson Silva, a bola caiu lá atrás do campo de defesa e o Novo Horizontino mudou, hein, Lupi? Mexeu em duas posições o técnico Léo Condé, foi embora o camisa 7, Guilherme Queiroz com a 7 foi embora, entrou o 17, o Cléo Silva, que é atacante, e o Barba, camisa 8, ficou no vestiário, e o 18, o William Lepo, tá no jogo. E a Ponte Preta mudou? A Ponte é a mesma do primeiro tempo. Fosse você, Gleiger, o treinador da Macaca, faria alguma alteração? Fábio Moreno não mexeu, você mexeria? Também não, Batista. Manteria os mesmos atletas e a mesma postura tática do time. E para você, Tigrão, você faria alguma alteração no time da Macaca para o segundo tempo ou não? Ainda não. Placar de 1-0, vem Murilo Rangel dominando no campo de ataque para o time do Novo Horizontino. 1-0, Novo Horizontino perde o jogo, partiu pela direita, tenta levar Léo Silva em cima da marcação, a bola voltou pela direita, recebe Edson Felipe Rodrigues, toca a bola lá atrás, Edson Silva recebeu, dominou, abriu na lateral para Paulinho, voltando para Dilson Goiano na cabeça do círculo central pela direita para Bruno Aguiar, meteu na ponta pela direita para Felipe Rodrigues, tentou a passagem por dentro, chega bem na marcação, tira o time da Macaca, mas na pressão, parte o Cléo Silva, pé direito, bateu pro gol, pegou, largou Luan. Cléo Silva, ele é perigoso, entrada na área, bateu de perna direita em dois tempos, Luan pegou em definitivo, Antônio Lupi. O Cléo Silva é muito veloz e também tem uma boa qualidade no chute, foi assim que ele assustou a Ponte Preta, chute forte de fora da área e lá vem o Novo Horizontino. E vem o Novo Horizontino, partiu, pé canhoto, disparou, espalma! Luan, Murilo Rangel dominou na entrada da grande área e soltou uma cacetada de perna canhota. Luan voou para tirar, mandou para escanteio, grande defesa, escanteio para o Novo Horizontino bater. Defesaça do Luan, goleiro da Macaca. Murilo Rangel na cobrança. Murilo Rangel, pé canhoto, cruzou na área, vem de cabeça para tirar. Afasta lá dentro, praticamente dentro do gol para tirar Ednei. A bola saiu em novo escanteio para o Novo Horizontino. É o 8º escanteio do Novo Horizontino na partida. Mais uma vez Murilo Rangel. Murilo Rangel, pé canhoto, levantou na área, vem Luan. Chega, tira. Deu na bola com a palma da mão. A bola solta pela direita, vem Pedrinho no contragolpe para fazer o passe invertido. Lá na entrada da grande área, chega na marcação, tirando e afastando, chega lá atrás, a marcação de Cléo Silva, tira, a bola vai para a linha lateral e arremesso é pela esquerda para o time da Macaca bater 1-0. A Ponte está vencendo o jogo. Gol de Moisés 2021. Cobrança de arremesso lateral, lançamento na entrada da grande área para Moisés, tocou a bola, deu na defesa, voltou, sobra Camilo, pé direito, bateu, vai embora! Que linda bola, eu vi lá dentro, bateu da entrada na área de perna direita, Camilo, ela passou lambendo o poste, que perigo! Por pouco, por muito pouco, a Macaca não faz o segundo, Lupi. O Camilo já estava saindo para comemorar o gol, que seria o segundo gol da Ponte. Uma finalização perfeita. A bola tirou tinta do poste direito e se perdeu pela linha de fundo.
quase o Camilo marca o segundo da Ponte, agora tem cartão amarelo. 16, Yuri da Ponte recebe cartão, é o primeiro amarelo do jogo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. É falta pela meia direita, campo de ataque, vem para fazer a cobrança Murilo Rangel. Se fosse no Majestoso, seria no gol da linha do trem. Murilo Rangel, arma perto da canhota, 4 ou 5 do Novo Horizontino na entrada na área. Bateu a bola, carimbou o corpo do Moisés, vai para fora, para a linha lateral. Moisés sentiu a linha da cintura, hein? Passou a mão ali, esquentou o baço dele. E depois da sequência, falta, o árbitro parou, marcou falta no campo de defesa. É um pouco abaixo da cintura, viu, Batista? Esquentou o baço. É um pouquinho abaixo. Essa foi boa, hein, Batistão? O massagista falou, se vira aí, negão. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois esse ataque vem na bola, Leco lançando o jogo para Murilo Rangel, ele dominou, voltou para Leco, partiu na perna direita, faz o passe na entrada da grande área, vem para a bola Cléo Silva tocando na direita para Felipe Rodrigues, volta a bola pela meia, perde portanto a opção de ataque, volta com Adilson ganhando dentro do círculo central, conferindo o placar do jogo, Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte. Depois desse ataque vem embora Murilo Rangel, abriu na ponta pela direita, Cléo Silva, pé direito, cruzou na área, subiu tranquilamente lá atrás, Luan pega com firmeza. Eu sigo com o giro do placar em Novo Horizonte, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Então, o Felipe Conceição, técnico que estava no Guarani, estreou hoje no Cruzeiro. O jogo foi lá em Uberlândia. E o Cruzeiro empatou aos 46 com o Raul Cáceres. Uberlândia 1, Cruzeiro também 1. E agora gol do América. Primeiro tempo lá no Independência. América 1, Boa 0. Um abraço para o Sandro. O Sandro que foi vice-prefeito de Paulínia. Torcedor da Ponte de 4 costados. Obrigado, Sandro. Rádio Bandeirantes. Domina Locatelli no campo de ataque, sai da marcação, abriu lateralizando a jogada para Moisés. Pé direito, cruzou na área, linda bola para Pedrinho, pé canhoto, bateu, defendeu. Giovani foi para a bola, não tocou nela, ela foi embora para fora pela linha de fundo. Uma paulada, ele matou no peito, Pedrinho girou de perto a canhota, jogou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Vale registrar a virada de bola do Moisés, da esquerda para a direita, o Pedrinho dominou e já finalizou. Pegou mão na bola, ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Giovani. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0, Vini Locatelli vai dominando para o time da Ponte que vence o jogo, vence o Novo Horizontino. Soltou para Yuri, volta no campo de defesa para Juan Renato, ele troca a bola de lado, vem para Ednei pela direita, pisa na bola, escapa, toca, recua, chama Juan Renato para fazer o passe no campo de ataque para Camilo. Ele tentou girar e foi a pau roado pela marcação. Chegou Bruno Aguiar e se irritou com a marcação da arbitragem, se irritou também com o Luan. É falta, tem pressa, cobra Locatelli, bola recuada para Juan Renato pela direita, soltando no campo de defesa Ednei, para Podi, volta no Ednei, ele domina, vem recuando, tocando para trás, solta dentro da grande área para Luan, lá atrás sai jogando o goleiro do time Ponte Bretano, o craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Vai almoçar ou jantar com direito a acompanhante na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967. O melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca. Muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer Churrascaria Sulina. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo.
2:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte. Golaço de Moisés. Moisés marcou para Macaca. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Amanhã, 7 da noite, Morumbi, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. E amanhã também, às 19 horas, Canidé, no Canidé, Santo André e Santos. Um abraço pro Carlos Matozinho, disse que vai ser 2-1 pra Ponte. Até uma galera aqui, o Wellington do São Fernando, Pedrinho, Fernandinho e a Madaline. Vai, Ponte! Detalhe no ar. Inverteu, tá, Batista e amigos da Bandeirantes. O Camilo agora mais na armação e um pouquinho adiante, mais à frente, o Paulo Sérgio. Não como pivô, Pedrinho mais adiante. Bola no campo de defesa, lançamento no campo de ataque para Moisés e encarou a marcação. Bateu de perna direita, mas errou. Poderia ter batido pro gol, pois não, o Tigrão completando. Então, o Camilo pode observar que ele está agora no campo defensivo da Ponte. Quando a Ponte tiver a bola, ele vai receber a bola na faixa de meio campo. E o Paulo Sérgio mais à frente. Esse posicionamento era contrário, era exatamente o oposto no primeiro tempo. Fabinho deve ter orientado e o Moisés de vez em quando tem umas recaídas, né? Fez um golaço, mas nessa daí estava desenhado o segundo gol da Ponte. Ele quis tocar na bola sem olhar. Aquela, sabe, de gênio, de cara, de Ronaldinho Gaúcho. E aí deu no pé do zagueiro do Novo Horizontino e virou um baita contra-ataque. Moisés às vezes tem que se conscientizar que ele é um bom jogador e nada mais do que isso. Ele não é gênio, ele não é nenhum extra classe. E às vezes ele tem assim repentes, né? Essa, por exemplo, dentro da grande área, o Pedrinho entrando para receber a bola, era tocar com simplicidade, de chapa nela, e ele quis bater com efeito sem olhar, para ter aquela característica, assim, aquele jeitão de craque fora de série. E aí perdeu a bola. É uma questão de orientação, é um menino ainda, mas atravessa um bom momento. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. A loja fica na Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Se manda pela direita, William Lepo, bate de perna direita, levantou na entrada da grande área, tira lá atrás a defesa do time da Macaca, para volta no campo de defesa, Felipe Rodrigues, carrega de perna direita, solta, invertendo para Paulinho, Paulinho prende o jogo lá pela esquerda, recua, vem para Adilson Goiano, ele de perna direita, soltando para Murilo Rangel, dentro do círculo central, outra vez para Lepo, ele bate de perna direita, abriu na lateral para Felipe Rodrigues, volta a bola pela meia, vem Murilo Rangel entregando de perna direita na frente, tentando uma tabela, a Ponte marca, a bola volta, sobra pela direita, Cléo Silva recua, vem para Adilson Goiano dentro do círculo central, ele trabalha virando o jogo para Paulinho, Paulinho prendeu, parou, raciocinou, não tinha para quem passar no ataque, recua para a defesa, vem pela esquerda, dominando lá atrás Edson Silva, entregando para Bruno Aguiar, ele bate de perna direita para William Lepo, de perna direita, soltou na frente para Murilo Rangel, voltou para Lepo, tentou o passe na ponta direita, erra, tira lá atrás o time da Ponte, recua demais a Ponte, hein? Novo Horizontino vai para cima, a Ponte agora extremamente recuada. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo, aliás, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois
2 esse ataque, vem Lepo, pé direito, bateu, a ponte tira, a bola voltou, Lepo dominou no peito e na perna direita, procurou o auxílio de Felipe Rodrigues, conseguiu, solta para Adilson Goiano, a bola volta para dentro do círculo central, Edson Silva recolhe, domina, entregando para Adilson Goiano, vem no corredor central, soltando na frente Murilo Rangel, na tabela com Danielzinho, Murilo Rangel abriu na lateral, vem para Paulinho para Murilo Rangel, ele domina pela meia esquerda com a marcação muito próxima, recua, vem para Adilson Goiano, para Lepo no campo de ataque, abriu na lateral pela direita para Felipe Rodrigues, cruzou na área, passa por todo mundo, ninguém do Novo Horizontino para tocar na bola, e o placar do jogo, seguindo com o giro, em Novo Horizonte, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Sim, amanhã em Ferroviária, Inter de Limeira vai ser no Brinco de Ouro aqui em Campinas, o manda da Ferroviária, mas Araraquara está em lockdown. É o seguinte, hein, de Rolândia, o Carlos, obrigado Moisés, vai Neguinha, o Jair da Vila Teixeira e o Moisés de Galha, final 93-30, perguntando para o Lupe. É verdade que o Alex Brasil saiu, não é mais o comandante gerente da Ponte aí, Lupe? É verdade, Alex Brasil não é mais o executivo de futebol da Ponte Preta. O anúncio foi feito minutos antes da partida contra o Novo Horizontino. Alex Brasil que fez um trabalho curto à frente do futebol da Ponte. Por dentro para Dauan, virando pela meia direita para Locatelli, ele carrega, toca, recua, chama pela direita, vem no campo de ataque dominando o Ednei, toca a bola para Locatelli, volta a bola para Ednei, ele vai estirar essa bola, virou da direita para a esquerda, lançamento, Pedrinho subiu a bandeira marcando impedimento, ela, a assistente, levantou o instrumento e apontou o impedimento. Pedrinho estava na banheira e esta banheira não é a boa não, hein, Lupi? Não é a boa, posição difícil ali do Pedrinho, mas assistente Amanda Pinto Matias foi quem marcou a posição irregular do jovem atacante da Ponte, o Pedrinho. Quantos anos tem o Pedrinho, hein, Lupi? Pedrinho tem 19 anos. 19 anos tem o Pedrinho, muito jovem. Bola lançada lá dentro da grande área. Luban chegou tirando e afastando. A bola sobrou com o Novo Horizontino no rebote pela esquerda. Placar de 1-0. O time da Ponte vence o jogo. Danielzinho na triangulação. Sobrou lá atrás do campo de defesa. Edson Silva joga a bola, se manda no campo de ataque. Vem pela meia direita. Recebe Bruno Aguiar. Abriu na ponta, perna direita. Felipe Rodrigues levantou a bola cruzada na área. Chega lá atrás, ajudando a defesa. Moisés afasta, tira. Volta a bola pela esquerda. Trabalha Edson Silva. Recebe, entregando para Adilson Goiano. Vem para dentro do círculo central. Entregando na ponta direita. Vem para Felipe Rodrigues. Tentou a penetração, não conseguiu. Recua. Vem para Bruno Aguiar. Ele domina, batendo de perna direita. Recuando pela esquerda. Edson Silva na lateral para Paulinho. Paulinho soltou o jogo no campo de ataque pela meia esquerda. O time da Ponte só marca. Adilson Goiano pela direita para o William Lepo. Ele na perna direita com o lado interno do pé direito, soltando por dentro. Se manda Cléo Silva, lançou na ponta para Murilo Rangel. A marcação chega lá atrás para afastar. Time da Ponte tenta sair jogando, sai jogando errado. Vem na bola Cléo Silva, reclamou dizendo que foi tocado. Reclamou de um pênalti. Vinícius Furlan não marcou. Não marcou e também não chamou o VAR. Domina pela esquerda o time da Macaca. Vem Moisés. Atravessa a bola da esquerda para a direita no campo de ataque. Se manda. Vai embora, se manda o time. Ponte Pretano, placar de 1-0. Lançamento para Pedrinho. Pé canhoto. Cruzou na área. Passa por todo mundo. A bola tocou lá atrás, voltou, afasta o time do Novo Horizontino, tira Bruno Aguiar. A bola voltou, sobrou com o Lepo. Ele no campo de defesa, vem saindo, jogando, bate de perna direita, tenta lançar da frente, marcação de Dauan. Sobrou com Paulo Sérgio, dominou, entregou para Camilo, para Pedrinho, para Paulo Sérgio, tabela, não se completou. Paulo Sérgio veio na marcação, tira lá atrás, afasta o time do Novo Horizontino do contragolpe. Se manda Gênison, o árbitro parou, marcou falta.
É falta pro Novo Horizontino bater. A falta foi do Renato, parou o contra-ataque. Eu já vejo ali o camisa número 39, que é o Igor Maduro. O Igor Maduro já está prontinho para entrar no jogo. Acredito que na vaga do Vini Lucatelli, que estava sem ritmo, né? O próprio jogador disse que ainda não estava bem fisicamente para jogar os 90 minutos, mas mandou esperar. Mas o Igor Maduro está prontinho para entrar. Gleger, aquele lance lá na área com o Cléo Silva, para você foi pênalti ou não, hein, Gleger? O Batista, ao contato ali, mas eu também não daria pênalti não, acho que acertou a arbitragem. E para você, Tigrão, foi pênalti no Cléo Silva? Tigrão, daqui a pouco vem com a sua opinião. Domina pela direita, o William Lepo. Recolhe para fazer o passe pela direita, vem para Bruno Aguiar. Soltando na ponta direita para Felipe Rodrigues. Lançou no fundo do campo. A bola escape, vai para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater. É, mas marcou o escanteio ali para o Novo Horizontino quando mexe a ponte. 8, o Vini Lucatelli está indo embora. E o 39, o Igor Maduro. Mais um da base da ponte em campo. Igor Maduro, 39, está entrando e o Vini Lucatelli com a 8 está fora. E o Bruno Michel também está por ali, camisa número 90. Mais uma cara nova na ponte, veio do Figueirense, jogou a temporada 2020 pelo Figueirense e ele está entrando no lugar do Pedrinho. Pedrinho com a 11 está indo embora, 90, Bruno Michel está no jogo. Bruno Michel está entrando no lugar do Pedrinho. Bruno Michel tem camisa número 90, em número exótico. Cobrança de escanteio, a bola veio para a área lá atrás, tira o time da ponte, a bola foi para a linha lateral, agora já é cobrança de arremesso lateral. É pela direita, vem para a bola Felipe Rodrigues para fazer a reposição, vai usar a força do braço, 1-0 para Macaca. Levantou Felipe Rodrigues na área, subiu o Dauan de cabeça, tira, afasta, a bola voltou, Murilo Rangel, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Novo Horizontino. Na marca de 22 minutos passados, segundo tempo, após a cobrança de arremesso lateral, a bola foi para a área, lá atrás chegou de cabeça, tirando e afastando o time Ponte Pretana, a bola sobrou com o Murilo Rangel, ele de pé da canhota, dentro da grande área, bateu, jogou no fundo do gol da Macaca. Empata o jogo, Murilo Rangel, camisa 10, Novo Horizontino 1, Ponte Preta também 1, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Uma bola mal afastada pela defesa da Ponte Preta, o Pedrinho, camisa número 11, Danielzinho, jogou a bola para dentro da área, o Ednei não conseguiu afastar, e o Murilo Rangel girou o corpo e bateu no canto direito baixo do Luan, que não pôde fazer nada. Murilo Rangel, camisa 10, deixa tudo igual no Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino 1, Ponte Preta também 1. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-1, o jogo está empatado em Novo Horizonte. 24 minutos passados do segundo tempo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. E aí, Tigrão? Primeiro o pênalti no Cléo Silva, sua opinião. E falando aí do empate da Macaca em Tigrão. Domina o time da Ponte, vem na entrada da grande área. Moisés tentou girar para escapar da marcação. Chega, tira, afasta lá atrás a defensiva do time do Novo Horizontino. A bola foi para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso lateral. Pois não, Tigrão? Perdemos o contato com o Tigrão. E aí, Gleger, para você, esse empate aí do Novo Horizontino é preocupante? O Batista, a Ponte voltou muito mal pro segundo tempo, né? Mal posicionado, errando muitos passes. Aquilo tudo, olha lá, Batista, vai lá. Domina pela ponta direita, Genison, pé direito, cruzou na área, passa por todo mundo. A bola do outro lado, parou Paulinho, pé canhoto, cruzou na área. Chega, tira lá atrás, afasta Juan Renato, a bola veio pro contragolpe. Domina Camilo, tentou a passagem, foi pro solo, reclamou da falta, o árbitro não marcou.
reclamou de uma cotovelada. E vem pra bola Murilo Rangel, derivando pela ponta canhota. Tabela, recebe de volta e vai recuar. Pois não, Gleger, completando o seu raciocínio. Então, Batista, muito mal posicionado. Você viu o gol que a Ponte toma de lateral, né? De lateral, a bola subiu, houve o corte, sem rebote, ou seja, totalmente desorganizado. Aí o Igor Maduro, que tinha acabado de entrar, perde o tempo da bola, o Ednei acaba se atrapalhando e a bola sobra no pé do Murilo Rangel, que tem muita qualidade, e ele faz um belíssimo gol. Agora, a Ponte deu campo pro Novo Horizontino, né? Aceitou demais essa pressão. Fabinho baixou as suas linhas e o Novo Horizontino, até o momento, 26 do segundo, domina o jogo e pode chegar ao segundo gol. A Ponte precisa de uma estratégia diferente. Aparentemente, me parece que está sentindo no aspecto físico e isso é preocupante, sim. Vai mandando as suas mensagens. 971021493. E vem pra bola Cléo Silva. Partiu pela lateral da grande área. Bateu cruzado. Em cima da marcação. Tira lá atrás. O time da Macaca recua. Muito recuado o time da Ponte. Tentou sair jogando pelo lado esquerdo. Lepo está na marcação. A bola fica encurralada. Presa num caixote lá atrás do campo de defesa. Vem tentando a passagem pelo setor esquerdo. Veio pra bola. Conseguiu. Felipe Rodrigues tomou, abriu na ponta direita para Lepo, ele recolhe, toca na frente, Cléo Silva vem pela direita para dominar, prepara o cruzamento, ajeitou na ponta direita, soltando para Lepo para Cléo Silva, abriu para Felipe Rodrigues, voltou na ponta canhota, bateu cruzado, subiu Luan, pega firme, sem rebote, Antônio Lupi. Cruzamento que veio pela direita, o Luan estava bem seguro, fez a defesa. Fácil para o goleiro da Macaca, tudo igual em Novo Horizonte, 1-1. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, chame no zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Podi pela direita, domina para o time da Macaca, placar de 1-1, a Ponte saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo o Novo Horizontino empatou 1-1 no placar. Bola com Ednei, recebe lá atrás, entregando para Juan Renato, vem pelo setor esquerdo, o Yuri busca o serviço no campo defensivo, a Ponte fica tocando a bola lá atrás, de zagueiro para o lateral para o zagueiro, saiu jogando lá atrás do campo de defesa, vem na peça defensiva o time da Macaca para buscar o serviço na marca de 28 minutos passados da etapa final. 1-1. Yuri domina, solta o jogo na frente para Bruno Michel. Voltou no Yuri. Ele pisa em cima da risca da metade do campo. Não consegue evoluir, recua. Vem pelo lado esquerdo. O Van Renato bate de perna esquerda. Tenta o passe na ponta direita para Moisés. Tira Danielzinho. E o próprio Moisés tem pressa, cobrou arremesso lateral. Vem pela direita no campo de ataque, escapa, vem pra bola o time Ponte Pretano, se manda Igor Maduro, tenta penetrar, vem em cima da defesa, comete a falta, o árbitro parou, marcou falta pro Novo Horizontino bater, Lupi. O Igor Maduro, que entrou no segundo tempo, agarrou o seu adversário na cara do árbitro Vinícius Furlan, pegando a falta do jogador da Ponte Preta, falta já cobrada, 1-1. Lá vem o time do Novo Horizontino. Cléo Silva dominou na perna direita para Murilo Rangel. Abriu na ponta direita. Cléo Silva vai para lá. Conseguiu chegar e dominar. Toca pela direita. Chama Felipe Rodrigues. O lateral volta a bola entregando lá pela ponta direita para Cléo Silva. Para Felipe Rodrigues na lateral da grande área. Sai da marcação. Virou por dentro. Placar de 1-1. Time do Novo Horizontino vai com tudo. Vai para cima. Tenta a passagem pela direita. Se manda, a bola vai para a linha lateral, Murilo Rangel errou, passe, arremesso lateral para Macaca bater. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Placar de 1-1. A Ponte saiu na frente no primeiro tempo. Moisés marcou um golaço. E no segundo tempo, Murilo Rangel empatou. Domina Camilo. Lançou para dentro da grande área para Apodi. Chega para tirar. Edson Silva. Andou para fora para a linha lateral. Em cobrança de arremesso para Macaca pela esquerda bater. Yuri tem pressa soltando para Bruno Michel. Vem para a entrada da grande área. Tentou levar. Vai para o solo. Tomou um pontapé por trás, hein? O árbitro não marcou. Vinícius Furlan estava em cima do lance e mandou seguir. E agora Danielzinho meteu o braço na bola. O árbitro viu, marcou falta. É para a Ponte bater do campo de ataque pela direita. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aliás, Campeonato Paulista 2021. Olha a Ponte. Bruno Michel fez o lançamento na área, subiu Paulo Sérgio, tocou de cabeça, pega Giovani. Cabeçada fraca do Paulo Sérgio, que não fez nada no jogo até aqui. Seguindo com o giro do placar em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 1, Edu. Hoje à tarde, Sorocaba, São Bento 1, Mirassol de virada 2. Amanhã destaque também, 18 horas em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Corinthians, Red Bull do Claudinho. Olha, Newton Cremasco do Countryville, Patrícia Cadão do Parque Industrial, João Busso. Alô, João Busso, segura, meu amigo. Senhora Lica Mateus, esposa do Valnei Mateus, do CDHU, do São Martim, e o Eduardo do Centro e a sua namorada Marcela. Bandeirantes! Alteração no Novo Horizontino, Lupi. Foi embora 2, Felipe Rodrigues com a 2. Foi embora 22, que não estava na escalação, mas apareceu. Ricardo Luz, com a 22, está no jogo. Murilo Rangel, pé canhoto, cruzou, a bola explodiu no corpo do Apodi. Vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela esquerda para o Novo Horizontino, 32 do segundo tempo. Paulinho, capitão do Novo Horizontino, está autorizado. Vai repor do campo de jogo, 1-1. Lançamento, Paulinho, lá vem o time do Novo Horizontino. Soltou no fundo do campo, marcação do Apodino, Danielzinho tira. Chega, afasta o time da Ponte, é arremesso lateral. Arremesso pela esquerda, vem Paulinho para fazer a cobrança para o Novo Horizontino, que empatou o jogo e quer a vitória. Vai com tudo, vai para cima da Macaca. Autorizado, Paulinho levantou no fundo do campo, tentou o cruzamento, chega para tirar. Afasta Ednei, reboteada, a bola sobrou com Lepo. O árbitro parou, marcou falta do Paulo Sérgio, chegou como um mastodonte para cima do Lepo. O árbitro viu, marcou falta pela esquerda, campo de ataque, falta para o Novo Horizontino bater. Paulo Sérgio ainda reclamou da marcação da falta, mas o Vinícius Furlan estava muito próximo do lance. A falta foi em cima de número 18, William Lepo. Falta perigosa a favor do Novo Horizontino, que deve levantar a bola na área. Vamos ver quem é que vem. São 3 homens posicionados, candidatos para a cobrança. 33, segundo tempo, 1-1. A Ponte saiu na frente. Moisés marcou um golaço no primeiro tempo e no segundo tempo Murilo Rangel dentro da área. Ele pé canhoto, empatou. Murilo Rangel já saiu da bola. Paulinho está nela. Vamos ver se é o Paulinho. Autorizado, Bruno Aguiar também está lá, pelo jeitão será ele. Autorizado, vem pra bola Bruno Aguiar, 3 homens da barreira, partiu Bruno Aguiar, pé direito, bateu, a bola desviada, vai embora pra fora, pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pro Novo Horizontino bater. Cobrança de falta forte do camisa número 4, Bruno Aguiar. A bola desviou no atleta da Ponte Preta e se perdeu pela linha de fundo. O Novo Horizontino tem escanteio. Camisa 22, Ricardo Luz, que acabou de entrar na cobrança. Ricardo Luz vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio para o time do Novo Horizontino. Placar de 1-1. Autorizado. Partiu, pé direito. Ricardo Luz levantou no primeiro pau. Subiu Moisés.
Moisés de cabeça lá atrás. Aliás, o Paulo Sérgio tirou, afastou Lepo. Pegou o rebote, bateu na defesa da Macaca. A bola voltou. Lepo conseguiu tirar. Vem no pé de ferro. Camilo conseguiu ganhar. Tirou e afastou. Levantou no campo de ataque. É pra correr. Partiu Bruno Michel. Dominou. Passou pela lateral da grande área. Pedalou, limpou. Bruno Michel. Tentou uma pedalada espetacular, se enroscou, se atrapalhou. E aí o Paulinho tirou, mandou pra fora em arremesso lateral. Por que ele não faz o simples, hein? Pô, vai pedalar, vai andar de bicicleta lá na Lagoa do Taquaral, pô. Aí não é hora de pedalar, dá um bico no gol e ganha o jogo, pô. Ele acha que ele é o quem? O Ronaldinho Gaúcho, o Bruno Michel? E o Apodi cobrou o arremesso lateral, lançou a bola na área. Chega lá atrás, Adson Silva afasta, tira, a bola volta. A Ponte pela direita está integralmente no campo de ataque. Vem para a bola disputando pela direita. Reboteada, a bola sobrou pela direita. Vem dominando lá atrás, afasta Ednei, tocando na frente do campo de ataque para Yuri. Abriu o jogo na esquerda, campo de ataque para Moisés. Saiu da marcação, levou em cima de Ricardo Luz. Entregou pela direita para Dauan. Pau no Moisés. Ele caiu, tá sentindo fortes dores. Vai sair cartão amarelo, é falta. Falta perigosíssima na entrada da área para Macaca bater. Pontes tinha até a vantagem de seguir no lance, mas o árbitro, o Vinícius Furlan, deu a falta em cima do Moisés, falta do Adilson Goiano, que recebeu o cartão amarelo, e é uma falta perigosa, quase frontal ao gol do Giovani. O Camilo tá por ali e deve ser ele o candidato, até porque é o homem das bolas paradas da Ponte Preta. 36 minutos passados, segundo tempo. Vem pra bola. A Macaca posicionada para fazer a cobrança de falta na entrada da área. Camilo ajeita com enorme carinho a bola. Pisa ali exatamente na frente da bola com o bico da chuteira para amassar a grama, para ficar mais fácil quando ele bater com o pé direito. Time do Novo Horizontino organiza uma barreira com 4 homens. Outros 2 homens da Ponte Preta estão na frente desta barreira, pisando em cima da risca demarcatória da entrada da grande área. Camilo toma posição para a batida. É bola parada. Placar de 1-1. Camilo. Perna direita posicionada, autorizado. Camilo partiu, bateu, vai embora, desvio, saiu em escanteio. Escanteio para Macaca bater. Cobrança de falta do Escamilo, buscava ali o canto da barreira. A bola explodiu na barreira do Novo Horizontino e se perdeu pela linha de fundo. Macaca tem escanteio e daqui a pouco João Veras na alvinegra. Escanteio, o time da Ponte vem para a batida na marca de 37, quase 38. Lá pelo lado esquerdo vai tomar posição Camilo, zagueirada da Macaca na área do Novo Horizontino. Camilo, pé direito no primeiro pau, jogada ensaiada. No toque de cabeça, a bola voltou a Podi. Cometeu falta em Cléo Silva, o árbitro ia dando vantagem. Como a vantagem não se completou, o árbitro parou, marcou a falta e o Novo Horizontino quer um cartão, hein? Quer um cartão para o Apodi, o árbitro Vinícius Furlan não deu. Agora sim, a alteração na Macaca. Paulo Sérgio com a 9 vai embora. Paulo Sérgio 9 tá fora. 45, João Veras tá no jogo. João Veras está entrando no jogo. E aí, Tigrão, o que é que muda aí com essa alteração no ataque do time da Macaca? Placar de 1-1, Tigrão. Agora a Ponte vai ter um centroavante, né? Porque o Paulo Sérgio não deu para sacar qual é que é a dele, né? Ele não jogou coisíssima nenhuma, preso, pernas pesadas. Aliás, ele e o Apodi me deram a impressão que estavam precisando de andador. Andador, aquele negócio que apoia assim. Eles estão caindo sozinho. Apodi não jogou nada, Paulo Sérgio não jogou nada. E o João Veras, que é um jogador limitado tecnicamente, mas tem presença ofensiva. A Ponte se arrasta em campo, morreu fisicamente. E o Novo Horizontino, que estava sem ritmo, lembra, Lupe? Olha aí, ó. Quem que tá morto nesse momento? É o time da Ponte, né? Vai ter que se segurar para trazer um pontinho, mas corre grande risco de perder o jogo. Domina lá pelo lado direito, Ricardo Luz.
Partiu, levou para a linha de fundo, olha o Novo Horizontino, tentou cruzamento, desvio. Yuri fecha a porta, a bola explodiu no corpo dele, foi embora pela linha de fundo em escanteio, a pela direita, escanteio para o Novo Horizontino bater. Ricardo Luz está na cobrança, camisa número 22 e depois 2 mexidas no Novo Horizontino. Rony está no jogo e também o Léo Baiano. Vem pra bola Ricardo Luz, autorizado, cobrou o escanteio, levantou na área. Murilo Rangel tocou de cabeça pra dentro da grande área, deu rebote, a bola voltou, Lepo, pé direito, bateu pro gol, a bola tocou, voltou, afasta, tira lá atrás o time da Macaca. As alterações do Novo Horizontino. Adilson Goiano com a 5 foi embora. Adilson Goiano 5 tá fora, 15, Léo Baiano tá no jogo e vem a ponte. O time da Macaca vem pela esquerda, Moisés dominou, lançou pra João Veras, a bola voltou, penetrou Camilo na entrada da área, vai pro solo. Reclamou de uma falta, o árbitro entendeu como disputa de bola. Novo Horizontino partiu pro contragolpe, se manda no campo de ataque, vem pela direita, trabalha Lepo, metendo a perna direita, lançou lá do outro lado, pelo lado esquerdo do campo de ataque, vai pra bola, ajeitando, tentando a passagem pela esquerda, Rony girou em cima da marcação, perdeu a bola, completando o Lupi. Então 15, Léo Baiano na vaga do Adilson Goiano e o Danielzinho com a 11 foi embora e o 20, o Rony com a 20 tá no jogo. Domina Moisés, escapa atrás, o time da Macaca vem por dentro, abriu na lateral, dominou Yuri, voltou na entrada da grande área, tocou muito mal. Jogou justamente onde não tinha nenhum jogador da Macaca e ainda armou contra-golpe pro Novo Horizontino. Se manda o Novo Horizontino pela direita, vai pro campo de ataque, Cléo Silva na entrada da área para Murilo Rangel, girou em cima da marcação, é o Gênison, soltou pela esquerda, trabalhou pelo lado canhoto, lançamento por dentro, vem para Lepo, pé direito, bateu mal. Pela linha de fundo, a bola saiu, mas houve um desvio, hein? Houve um desvio, o Bandeira apontou a saída pela linha de fundo, desviada na zaga, escanteio para o Novo Horizontino bater. O chute do Lepo foi muito mal, porém teve esse desvio na zaga da Ponte Preta e por isso o Novo Horizontino ganha mais um escanteio. Pela direita, camisa 22, Ricardo Luz na bola. 42 minutos, segundo tempo, 1-1. Fábio Moreno trava a mandíbula, cerra os dentes, escanteio. A Ponte integralmente na defensiva. Ricardo Luz partiu, cobrou um escanteio, levantou na área, subiu lá atrás, desviando de cabeça, tira, afasta de qualquer jeito a defesa. O árbitro parou, marcou falta. Acertou no árbitro. O Vinícius Furlan jogou de zagueiro para a Ponte, vai ter que devolver a posse de bola para o Novo Horizontino na entrada da área da Ponte. Tava querendo jogar um pouquinho o Vinícius Furlan, dá uma olhada que porrada que ele tomou, olha lá. Pior que bateu na caixa de câmbio. Foi o chute do Murilo Rangel, explodiu no árbitro. E aí, como manda o regulamento, né, o protocolo, o árbitro tem que paralisar a partida, não pode dar sequência. E aí, bola ao chão para o time que tinha a posse de bola, que era o Novo Horizontino. E o craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Ricardo Luz, lá vai o time do Novo Horizontino, abriu na ponta direita para Cléo Silva, atrás para Lepo, pé direito, cruzou na área. Bola perigosa, chega bem lá atrás para tirar Ednei. A bola caiu pela direita, Bruno Michel domina no campo de defesa, gira o corpo em cima da marcação, toca recuando. A marcação do Novo Horizontino lá na frente, o árbitro parou, marcou falta. Marcou falta pela esquerda, já ia perdendo a bola. O Igor Maduro. Entrou mal, hein? Maduro, hein? Entrou mal no jogo, Deus do céu. A gente pede esse moleque a toda hora no time, mas tem que entrar um pouco mais aceso, né? O time da casa em cima, a pique de fazer o segundo gol, vai me perder uma bola dessa daí. O Igor Maduro tem que se ligar um pouco mais, senão não vira jogador, não. Muito mal o Igor Maduro, aquele outro volante que entrou na partida contra o Figueirense, me agradou mais, hein? Leonaldi. Bola cruzada na área, vem para afastar, mas tocou na bola Bruno Aguiar, foi para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta.
Claro que o Igor Maduro está mais à frente do que o Leonaldi, que está subindo agora, está tendo as primeiras oportunidades. Entrou um pedaço do jogo contra o Figueirense, mas naquele jogo me agradou mais o Leonaldi do que o Igor Maduro. E nesse jogo o Igor Maduro entrou muito mal, pelo menos até aqui. Não está justificando, não, uma oportunidade que está sendo dada neste jogo pelo Fábio Moreno. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 45 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte Preta também 1. A Ponte volta a jogar na quinta, 19 horas, majestoso Ponte Santo André. Depois pega o Corinthians, dia 7, domingo da semana que vem, na Arena Corinthians, 11 da matina. Um abraço para a turma de Cuiabá, Marquinhos, Júlia, Estras e o Maurício. Domina Dauan, vem pela esquerda tentando levar, é falta, o árbitro parou, marcou falta. Falta para o Novo Horizontino em cima da risca da metade do campo. E daqui a pouco tem aqui na Bandeirantes o jogo aberto com Edu Pinheiro. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Sim, chefe, aí tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Arremesso lateral. Ricardo Luz cobrou, tocou a bola na área, tira lá atrás Ednei. A bola voltou. Léo Baiano, pé direito, bateu em cima da marcação, tocou lá no Igor Maduro. Reboteada, a bola sobrou pela direita para Bruno Michel, puxando rápido contra-golpe. Partiu na velocidade, disparou lá pela ponta direita, veio pela lateral da grande área, rolou na área para Igor Maduro, tentou o cruzamento, a bola explodiu no João Veras. Voltou Moisés, foi dominar, perdeu, voltou João Veras, bateu pro gol. A bola voltou para Apodi, recolheu, tocou para João Veras, tentou a passagem pela direita, devolve muito mal. E arma o contra-golpe do adversário. Placar de 1-1. Se manda pela meia esquerda do campo de ataque na transição, tentando a passagem pelo setor canhoto com dificuldade. Rony, não chega ninguém, ele avança lá pelo setor canhoto, pela lateral da grande área, chega bem lá atrás, afasta, tira no campo defensivo, sai jogando o time da Macaca. Placar de 1-1. Mais 4. Mais 4, vamos até 49, estamos com 48, e aí Gleger, o empate é um bom negócio fora de casa? Para você, Tigrão, o empate é um bom negócio? Bom negócio, até porque a Ponte mostra uma limitação física inacreditável, né, Batista? O time se arrastou, o time jogou da sua intermediária para trás no segundo tempo, recuado. Eu acho que não é estratégia do treinador, e sim limitação física dos jogadores. Todo mundo morto, tem que segurar e dar um bico nessa bola. Ainda tem mais um ataque para o Novo Horizontino, muito mais inteiro fisicamente. É preocupante a condição atlética desse time da Ponte desde o ano passado. E vem o time do Novo Horizontino, entrada na área, Cléo Silva, abriu para Ricardo Luz, partiu lá pela ponta, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para Macaca bater no campo de defesa. Batista. Alô, Wilson de Márcio, lá em Maringá, no Paraná, um grande abraço para você, obrigado pela audiência. Apita o árbitro, termina o jogo.
Empate fora de casa. A Ponte vence no primeiro tempo. Um golaço do Moisés. Ele meteu a bola na rede depois de trabalhar de forma espetacular em cima do zagueiro. Deixou Paulinho sentado e fez um golaço, mas no segundo tempo Murilo Rangel empatou para o Novo Horizontino. Novo Horizontino 1. Ponte Preta também 1. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. E assim estreou a Macaca no Paulistão 2021. 1-1. Lupe, menino Lupe, acompanha a Ponte no dia a dia, Lupe. É isso mesmo, Edu. O Gênison, atacante, fala da estreia do Novo Horizontino e esse empate contra a Macaca. No segundo tempo a gente jogou mais, pressionamos mais, conseguimos encaixar ali, né, na marcação do time deles. Mas é muito complicado, né, você sair jogando com o resultado atrás, então a gente teve que correr dobrado ali para poder empatar. Mas tem que valorizar esse pontinho aí, a gente tem que continuar trabalhando para que a gente consiga nossos objetivos claros aí dentro da competição. Esse, o Gênison, atacante, pertence ao Cuiabá, está emprestado para o Novo Horizontino até o final do campeonato estadual. Jogadores da Ponte estão deixando o campo, o Pedrão foi lá cumprimentar o Luan e o Camilo fala dessa partida, desse resultado para a Ponte Preta, que saiu na frente, mas depois, no segundo tempo, sofreu o gol de empate e volta para Campinas com um ponto na bagagem. Vamos ouvir o Camilo, que fala sobre essa partida da Ponte, a primeira na temporada 2021. Colocaram as linhas para marcar mais em cima e as saídas pelo lado estavam dificultando. A entrada do Cléo deu uma melhorada muito grande na equipe deles, mas acho que em termos de criação de jogada, no primeiro tempo a gente mostrou que a gente tem uma boa equipe, bem treinada. Isso foi fruto do trabalho, e você tomar um gol, vamos dizer, de um arremesso lateral, né, dificulta muito, porque a gente estava até sofrendo, mas estava sofrendo sabendo sofrer, e pudemos até aproveitar o contra-ataque de ter a melhor escolha, né, para o companheiro, mas é seguir, sabendo que a competição é difícil. Agora a gente tem que fazer o nosso dever de casa contra o Santo André. Esse o Camilo Cabeleira, camisa 10 e capitão da Ponte Preta, analisando esse empate em Novo Horizonte. 1-1, a Macaca volta a jogar contra o Santo André, estreia da Ponte no estádio Moisés Lucarelli. Edu. Bonita camisa, tem o patrocinador, né, Lupe? O principal, bem no meio assim, em destaque, mais 2 patrocinadores que eu vi, são 3. Sim. Quanto é que custa uma camisa da Ponte, hein, Lupe? Olha, mais ou menos camisa assim. da Ponte está saindo, eu preciso confirmar o valor, mas aproximadamente aí 130, 140 reais é o preço da camisa da Ponte Preta, a camisa 1, a camisa branca, porque tem a camisa 2, a preta, e tem a terceira camisa, que é em comemoração aos 120 anos da Ponte, que aconteceu no ano passado. Mas, em média, é esse o valor que está sendo comercializado na loja da Ponte Preta. Acho bonita a preta, né? Preta, pra mim, muito mais bonita, mas a número 1 é essa, branca, com a faixa preta, 1-1. Quem marcou foi o Moisés, empatou aí o Murilo Rangel, que saiu do Guarani, foi lá pro Novo Horizontino. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. 1-1. Ô, Edu, um jogo disputado em 2 tempos absolutamente diferentes, né? Um primeiro tempo do nível técnico baixo, também não podemos aqui ter assim um grau de exigência tão alto para um reinício de temporada num calendário maluco, onde 2020 passou para 2021, o descanso dos jogadores foi menor, o tempo de recondicionamento também foi menor. Então não dá para a gente também pedir aí final de Copa do Mundo no início de Campeonato Paulista. Agora, me preocupou a vertiginosa queda de produção física da Ponte no segundo tempo. O Batista narrando e fazendo um comentário dentro da narração, fazendo uma observação e não um comentário, disse: a Ponte recuou demais, né? Claro que não dá para a gente falar aqui toda hora que a gente quer falar, mas era a sensação que eu tinha, e ele já observou, nem precisamos dizer aqui. A Ponte parece que não voltou para o segundo tempo. Então, eu gostaria muito de ouvir, e daqui a pouco o Lupe, com a sua astúcia, habilidade, com o seu alto grau de profissionalismo, vai ouvir e vai colocar
as perguntas com os demais companheiros de imprensa na coletiva à distância para o Fábio Moreno. Eu gostaria de saber se foi orientação dele, o seu time mesmo dentro de campo, por iniciativa dele, time, né? A revelia do treinador é que recuou demais. Tigrão. Mas Oi. Vê se você concorda com a pergunta que já passei para Fábio Moreno. Fábio, boa noite. O principal motivo da Ponte ter recuado no segundo tempo é em consequência do aspecto físico dos jogadores ou outro motivo? Tá bom? Eu nem vou responder, vou dizer que isso é entrosamento de equipe. Parabéns. Tamo junto. Então, recuou porque estava morto ou recuou porque você mandou recuar? Agora, você não está jogando contra o Barcelona nos bons tempos, nem contra o Bayern Munique hoje. Parabéns para o Novo Horizontino, que jogou mais do que a Ponte. Atropelou a Ponte no segundo tempo. Amassou a Ponte dentro do seu campo. Ah, mas o goleiro não fez nenhuma grande defesa. É verdade, porque a Ponte tinha 11 no seu campo defensivo, né? E o goleiro lá embaixo dos 3 paus e mais 10 ali quase que dentro da grande área. Fica difícil para o adversário. Agora, nós vimos um time propondo o jogo no segundo tempo. Nós vimos um time com movimentação, usando os lados, onde as alterações processadas pelo Léo Condé deram resultado. Esse Cléo Silva entrou muito bem, Léo Baiano entrou muito bem, o Rony, né, se movimentando. Então é o seguinte, eu percebi a Ponte no primeiro tempo, quando tinha gás, ela tinha uma marcação mais à frente, ela pegava e dava o bote no Novo Horizontino, que tinha iniciativa, mas não conseguia entrar, mais ou menos na linha intermediária. E aí tomava a patia para cima, mas foi um primeiro tempo de equilíbrio, onde a Ponte não correu nenhum risco e onde, na chance que ela teve, pelo talento do Moisés na jogada individual, driblou, tirou o zagueiro e bateu com o lado de dentro do pé de chapa, lá de dentro do pé direito, jogando do lado esquerdo, ainda tocou a bola em cima do Giovani, ele toca, ele tenta desviar meio que com o tronco, mas não o suficiente para tirar da rede. E a Ponte fez 1-0, praticamente na única chance que teve no primeiro tempo. Só que o movimento do jogo era um movimento balanceado, lá e cá, muito de intermediária a intermediária, mas sem ninguém amassar ninguém. Agora, no segundo tempo, volta a Ponte, todo mundo trocadinho, tomaram lá aquele suquinho de praxe, aquele energético, de repente, né? É aquilo que o pessoal a fisiologia manda tomar, todos os times. E aí, o que acontece? O time volta, todo mundo atrás da linha da bola, chamando o Novo Horizontino, e com 10 minutos eu vi jogador se arrastando em campo. Apodi é um deles. O Camilo Cabeleira é outro. Então, o que a gente conseguiu visualizar no time da Ponte? Que parece que o intervalo fez mal. Parece que o intervalo foi servido leitoa com purê de morango e feijoada de sobremesa. O time voltou pesado, indolente, chamando o adversário para cima de si. E aí teve uma ou outra pontada de contragolpe, mas foi muito bem o Camilo, na entrevista que concedeu, dizendo que às vezes na hora de matar a opção foi errada. Então, ao invés de chutar, toca, na hora de tocar, chuta, e a Ponte não conseguiu criar absolutamente nada no segundo tempo. E vou dizer mais, meu caríssimo e querido Edu Pinheiro, saudades aqui de participar do Jogo Aberto sob o seu comando. Eu vou dizer que a Ponte pode se dar por muito satisfeita pelo empate que está trazendo. O Novo Horizontino é um time bem armado, tem bons jogadores, tem investimento e correu mais do que a Ponte. Pelos riscos que a Ponte correu depois que sofreu o empate a 23 minutos do segundo tempo, está de bom tamanho. Poderia ter tomado a virada tranquilamente, que o time parece que tinha, cada um dos atletas, uma bigorna de 120 quilos amarrada em cada uma das pernas. A Ponte não andou no segundo tempo. Chamou o Novo Horizontino para cima, jogou como time pequeno
E é isso que eu queria chamar a atenção. Não estava jogando contra o Palmeiras, não estava jogando contra o Grêmio, não estava jogando contra o Flamengo. E respeito o Novo Horizontino. Mas eu acho que nesse tipo de duelo, às vezes você tem que ter um pouco mais de personalidade, de confiança, de estratégia de jogo. Vai lá e dá 2 sustos nos caras, que aí eles não vêm com tanta ênfase. Mas quando a Ponte falou, venha pra cima que eu estou morta. Aí o Novo Horizontino se mandou, jogou de mão e a Ponte me lembrou aí, em boa parte do segundo tempo, o Juventus dos anos 70 de Milton Buzetto, que mora em Piracicaba e a fazenda onde ele mora, ou a chácara, tem uma porteira onde está escrito assim, Chácara Retranca. A Ponte me lembrou isso, um time retrancado, medroso, se foi estratégia do treinador ele errou, e eu gostaria que ele falasse isso na coletiva, respondendo essa pergunta que o Lupe já mandou. Um prêmio para a Ponte pelo segundo tempo, um castigo para o Novo Horizontino que procurou mais, mas de qualquer forma, claro, meu caríssimo Edu Pinheiro, um bom resultado, um empate começando, somando 1 ponto fora de casa. Agora tem que aprimorar essa forma física aí, porque se correr assim contra o Santo André, quinta-feira em casa, passa vergonha e já começa a preocupar o seu torcedor. É isso. Edu. Jair da Vila Teixeira, esse time da Ponte toca muita bola para trás. Oi, Zorzinho, foi 1-1. Eu concordo com tudo que o Tigrão disse aí. Aliás, o Tigrão exemplificou a partida com muita maestria. Mas assim, Edu, você vai ver, e também parabenizar o Lupe pela pergunta, e você vai ver que o Fabinho Moreno vai nessa linha, e eu acho que também serve, não vamos dizer desculpa, né? Mas é o que ele vai dizer, e assim, como ex-atleta, Edu, a gente sabe que quando envolve estreia, teve algumas mudanças no time, né? Teve a pré-temporada, o pessoal voltou na quinta-feira, né, Lupe, lá de Itu, né? Isso, na quinta-feira, sexta fez o último treino e viajou para Novo Horizonte. Exatamente, então, Edu, a carga que é dada na pré-temporada, e assim, olhando, né, o time da Ponte, primeiro tempo muito bem, né, com posse de bola, jogando em cima, criando oportunidades, e depois o segundo tempo totalmente desfigurada, né, totalmente diferente, um time com a linha muito baixa, aceitando demais o time do Novo Horizontino. Uma coisa que o Camilo disse ali que eu não concordo, esse negócio, nós estávamos conseguindo sofrer, né? Foi isso que ele disse, né? Não, nós estávamos sofrendo sem correr risco. Mas estava sabendo sofrer. Eu estava sabendo sofrer, mas não dá para entender. Bobagem. Isso é uma tremenda de uma bobagem, né, Tigrão? Nós estávamos sabendo sofrer. Mas, poxa vida, vai entrar em campo para sofrer? Eu nunca vi isso, pô. Põe a bola no chão, joga, né? Mas deu mostras de que o time estava realmente pesado, o time cansou fisicamente e a perna, sem dúvida nenhuma, pesa. Né? Deu para perceber também que o campo estava um pouco encharcado, né? Não sei se choveu em Novo Horizonte, mas estava um pouco encharcado. E isso é um adendo a mais para o pessoal que realmente, Edu, não é fácil, né? E primeira partida, eu quero dizer que o resultado foi bom para mim, na minha opinião, mesmo com um segundo tempo muito ruim no aspecto físico e técnico também, tá? Técnico também. A gente fica triste, né, de sempre estar pedindo aí os meninos da base. O Maduro entrou muito mal. Você vê que no lance ali do gol, ele perde o tempo da bola, né? Uma bola que ele estava de frente para tirar de cabeça, ele sobe, mas acaba perdendo tempo. E aí há um resvalo na bola ali, o Ednei é meio pego de surpresa, tira mal a bola e sobra no pé do Murilo Rangel. Então, são essas coisas, né? E de lateral, né? Tomou um lateral. Time mal posicionado, então o Fabinho vai ter trabalho para organizar essas coisas. O futebol é realmente detalhe. Você vê que em alguns outros momentos, no primeiro tempo eu dizia que a Ponte estava muito bem, né? Errava poucos passes. No segundo tempo errando passe demais, né? Só que eu contei aqui, inclusive está anotado aqui, o Juan Renato na saída de bola, ele errou 6 passes. 6 passes errados do Juan Renato na saída de bola, que é a transição, né? O zagueiro que dá esse volume na saída de bola para que o time possa evoluir. Então, sem dúvida nenhuma, o segundo tempo da Ponte muito ruim, mas escreve aí, viu, Edu? O Fabinho vai dizer isso. O time tá pesado, ainda a carga que foi dada na pré-temporada, dá para
pro torcedor aí ter um pouco de paciência. Isso é absolutamente normal, ter essa queda brusca, principalmente nas primeiras rodadas. E aí o pessoal automaticamente vai entrando em forma, né? Vai adquirindo a forma ideal. O descanso também é importante, é fundamental, a alimentação. Então, eu acho que para início, jogo fora de casa, resultado foi bom, Edu. Segundo tempo horroroso, mas no 1-1 ficou bom para a Ponte. O Novo Horizontino teve muito volume no segundo tempo, mas o pessoal estava bem posicionado. E agora eu queria dar destaque, né, pro Ednei, que eu gostei muito, principalmente no primeiro tempo. E o Locatelli, enquanto esteve em campo, é um jogador de muita qualidade, que sai, que toca, né? Gostei também do Pedrinho, cansou também depois, né? Mas é um jogador de muita vontade, que a sequência vai fazer com que evolua ainda mais. Então, assim, só o Paulo Sérgio que deixou um pouco a desejar, eu acho que estava mal posicionado, mas isso aí o Fabinho vai ajustando durante a semana e o resultado, na minha opinião, foi bom, viu, Edu? Empate fora de casa, estreia no Campeonato Paulista, não é fácil. Paulistão é um campeonato duro, eu dizia isso antes de começar o jogo. Meus amigos, então vamos para o nosso jogo aberto, hein? Vamos já eleger o nome da Churrascaria Sulina, o craque do jogo, hein? Eu vou falar dos pratos da Sulina aqui, você vai ficar com água na boca. 9 da noite, mais 6 minutos desse sabadaço. O quê? A Sulina? Não é fraca não, hein? Eu garanto. Meus amigos, um grande abraço a Ribeirão Preto, a M1270, Botafogo pega o São Paulo amanhã, 7 da noite no Morumbi. Segunda-feira vai ser o Guarani, no Brinco, segunda, hein? 7 da noite, Guarani e Ituano. E fica aqui o nosso convite para essa transmissão. Obrigado você do WhatsApp, obrigado você do YouTube, do Facebook, obrigado, atenção aqui pessoal do AM aqui 1170. Então fechado, Novo Horizontino 1, Ponte também 1, marca a primeira macaca com Moisés, mas no segundo tempo o Murilo Rangel, que estava no Guarani, acabou empatando 1-1. Vamos para o jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.